Bem, pessoal, estamos aqui para o início do nosso módulo de Microsoft Word de 2016 para frente, não é? Versões superiores ao 2016 no pacote Office, é claro. E hoje é dia 6 de novembro. É muito provável que a gente tenha aí mais que 3 sábados, com certeza. A gente vai caminhar até esgotar o conteúdo da apostila, a qual a gente estará enviando para vocês, tá bom? Bem como alguns vídeos que já estão produzindo, mas que vão tratar apenas de partes de tudo que a gente vai mostrar aqui, ou seja, esse vídeo que está sendo gravado, vocês vão receber o link para poder baixá-lo mais tarde, e nesse vídeo vai estar tudo, de ponta a ponta. Mas se você quiser ver apenas os trechos, sem precisar procurar dentro desse vídeo inteiro, você vai receber os links também, tá bom? Então, vamos em frente. Microsoft Word, a categoria dele, né, por exemplo, o Firefox é um navegador para a internet, né? Você tem editores de áudio, de vídeo, etc. O Excel é para a produção de planilhas eletrônicas. O Word é um editor de texto. Existem vários editores de texto, ele certamente é o mais popular, é o mais conhecido. Tem a versão semelhante à do Word, que é gratuita, que é a do LibreOffice Writer. É muito parecido com o Word, muito mesmo. Então, quando você aprende o Word, se você abrir o LibreOffice Writer, você já faz muita coisa, porque instintivamente você vai colocando em prática nele o que você aprendeu no Word. E por isso mesmo, quem faz o curso de Word acaba já se habilitando para trabalhar com outros editores de texto. Então, o Word ele é pago. Quem quiser ter o Word, hoje você tem a possibilidade de assinar o Microsoft Office 365. Lá você tem a versão família e também a outra que eu não sei como se chama, se é personal, individual, enfim. A versão família, por exemplo, ela disponibiliza 6 licenças para quem a assina, então são 6 pessoas usando, com um armazenamento de 1 terabyte na nuvem e outras várias coisas. E normalmente compreende o Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ou seja, várias ferramentas do pacote Office. E aí você paga um valor determinado por mês. Nós estamos em novembro de 2021, se não me engano, o valor do família hoje é 41, R$ 42. Se você for dividir entre as pessoas, fica leve, né? Ou, por exemplo, uma paga um mês, outra paga outro mês e tal. O individual eu não sei, o personal lá eu não sei qual é o valor. Então, você pode fazer essa assinatura, paga com cartão de crédito, né? Você pode também adquirir a versão anual, né? A licença anual. Eu acho que ainda tem a perpétua, né? Mas a perpétua tem a questão de que, quando vem uma atualização, você vai ter que pagar para ter a atualização. Então, ela é perpétua, mas ela não recebe atualizações gratuitas, né? Então, Microsoft Word é o nosso tema, extremamente útil, usado, todo mundo usa, na empresa, trabalho, escola, entretenimento, lazer, todo mundo precisa de um editor de texto às vezes. Não confundir com o WordPad. Se você tiver no computador, pressionar a tecla Windows e escrever o Word e aparecer o WordPad ele acompanha o Windows 10, ele é gratuito e é um editor de texto, mas é um editor de texto mais modesto. Ele não tem, muito longe disso, todos os recursos do Microsoft Word. Há também no Windows 10 o bloco de notas. O bloco de notas ele é um editor de texto, porém mais modesto ainda do que o WordPad. A ideia dele é notas mesmo, uma notinha. Tanto é que quando você salva um documento do WordPad, a extensão dele vai aparecer lá assim, .txt. TXT é o formato com o qual trabalha o Edivox, do DOSVox, por exemplo, né? E o WordPad, a extensão vai ser doc. Já o Microsoft Word vai ser docx, D-O-C-X, ok? Então, eu já vi gente que achou que tinha o Word no computador, mas era
o Word pede, e por isso mesmo, quando ele tentava colocar em prática essas lições aqui, estas aulas, não dava certo, né? Tá bom? Então, vamos em frente. Uma das vantagens de usar o Word, é claro, é que você vai poder interagir com todas as pessoas em condição de igualdade. Eu gosto muito do DOSVox, usei por muito tempo o Edvox, mas havia esse problema, né? A gente usava o Edvox, mandava um documento, a pessoa lamentava receber algo sem formatações, às vezes a forma com que estava ela não conseguia ler, então era muito complicado. E aí ela perguntava, onde você produziu esse texto? A gente falava no Edvox, aí ela não sabia o que era aquilo, então ficava bem complicado. Ou seja, foi muito útil, mas o Edvox, claro, tem suas limitações, ok? Agora, você usando o Word, não. Você vai receber os documentos em Word, você vai enviar em Word e a comunicação vai fluir sem ruídos, né? Então, vamos lá. Ctrl Home, eu estou com um roteirinho aqui. Ativando o Microsoft Word. 1.1 Iniciando o Word por meio do menu Iniciar. Bem, iniciar o Word, você tem pelo menos duas formas. Porém, a mais tranquila vai ser essa aqui, ó, tecla Windows. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Aí você digita as iniciais de Word. Com o tempo, né, se você usar muito, você vai digitar só o W, ele já acha. W. Nível 1 Word. Aplicativo. Pressione a Aí, ó, eu apertei só o W, ele já falou Word. Aí você dá Enter. Documento 8 Word. Página inicial grupo. Tudo bem, aqui, ó, Insert T. Documento 8 Word. Só que tem um detalhe aqui. Quando você dá Enter, você ainda não está pronto para usar o Word, porque ele tem uma tela inicial. Para essa tela inicial sumir, você pode dar ESC, por exemplo. Documento do Microsoft. Agora sim, ó, seta para cima. Em branco. Você está naquela página em branco do Word para você escrever. Eu vou fechar aqui, ó, Alt F4. Aula 1 do módulo. Agora vamos ver uma outra forma de abrir, que é menos usual, é claro, né? Tecla Windows. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Você vai descer com a seta até ele iniciar a lista de programas. Observe, ó. Todos os aplicativos. Amazon Prime Video. Verificação de Netflix. A grupo. Ó, A grupo. Letra A, os aplicativos que começam com a letra A. Vou descer com a seta. Access. Pasta Adobe. Como o Word começa com W, vou digitar W, porque senão a gente vai ter que descer com a seta aqui muitas vezes, né? Então, letra W. W. WhatsApp Desktop. Aí eu desço com a seta, vamos procurar o Word. Todos os Windows Live. Pasta Windows. Pasta Word. Aqui, ó, o Word. Aí você dá Enter. Documento 9 Word. Página inicial grupo Bom dia. Novo grupo. Lista. Documento em branco documento. Então, tá na cara porque que ela é menos usual, né? Mas enfim, se alguém quiser utilizar. Vocês repararam aqui que quando eu teclei Enter, ele abriu uma janela e ele falou assim ao final, documento em branco. Quer ver? Eu vou dar Tab. Mais modelos. Shift Tab. Lista. Documento em branco Documento em branco. Se eu der Enter aqui, documento do Microsoft. você também chega na janela de documento do Word, né? Para você escrever, ó, seta para cima. Em branco. Então, quando você tecla Enter em Word para abrir o programa, ou você tecla ESC para chegar na página em branco, ou você espera ele falar documento em branco e dá Enter. Tanto faz. Se fizer, tá bom. Vou fechar aqui. Aula 1 do módulo. Tá? Então, quando você abrir o Word, seja tecla Windows e digitando inicial, localiza, dá Enter, ou procurando na lista de programas, lembre-se de que assim que ele abrir, não começa a escrever não, porque não está escrevendo nada. Ele está numa tela inicial, onde você tem que dar ESC para ela sumir, ou pressionar Enter em documento em branco. Quer ver? Eu vou abrir de novo e mostrar algumas coisinhas dessa tela inicial que podem ser úteis. Tecla Windows. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Então tá, vamos colocar aqui o Word, digitar as iniciais, né? W-O. Word, aplicativo. Foi localizado, aí eu vou dar Enter. Documento 10 Word. Página inicial grupo Bom dia. Novo grupo. Lista. Documento em branco.
Essa lista é uma lista de modelos de documento. Quer ver? Eu vou dar uma seta para a direita. Monografia ao estilo da APA. Monografia ao... Por exemplo, aqui, ó, um modelo de monografia. Se eu dou Enter, ele abre com esse modelo. Eu vou mostrar outros modelos aqui, ó, seta para a direita. Currículo, colorido, currículo. Modelo de currículo, seta para a direita. Recibo de pagamento à vista, 3 por página. Currículo com formas orgânicas. Currículo. Viram? Então tem vários modelos. Currículo básico moderno. Em algumas situações, você vai usar esses modelos. Pode ser no ambiente de trabalho, o pessoal já diga, ó, esse documento tal, esse tal, já tem o modelo aí no Word. Aí você vai falar onde? É aqui. Deu Enter, é só ir com a setinha selecionar. A hora que você abre, ele já mostra para você um modelo onde tem campos e ele indica o que é para você escrever, sabe? Tem lá escrito assim, nome, endereço, histórico, assinatura, aí você vai só preenchendo, já está tudo formatadinho, então é bem interessante. Então essa lista Documento em branco. Documento. começa com documento em branco, tá bom? Ou seja, um documento sem nenhuma formatação. Eu vou dar Tab. Mais modelos. Link ao... Aqui é quando você quer um modelo que sabe que existe, mas não apareceu na lista. Aí você dá Enter aqui e depois Tab. Pesquisar grupo. Pesquisar edição. Pesquisar. Se você pedir para ele pesquisar, você digita aqui e ele vai procurar para você modelos. Mas isso é uma situação bem específica, né? Agora Tab, Abrir grupo. Você não abriu nenhuma documento. mais um Tab. Recente lista. Zoom link curso. Por exemplo, você quer acessar os últimos documentos que você produziu no Word. Então, eles vão estar todos aqui, ó. Quer ver? Ó, seta para baixo. Cortes no Facebook. Profundamente. Tags poesias. Diálogo poesia. Ok, ó, tecla Home. Zoom link curso de Word. Então, você pode, é claro, procurar o seu documento do Word e teclar Enter, ele será aberto. Ou você pode abrir o Word, dar Tab até aqui, eu vou dar Shift Tab. Guia. Tab. Recente lista. Zoom link curso de Word.doc. Aí é só você selecionar aqui com as setinhas, Cortes no ou quer ver, ó, letra T. T. Tags poesias. Ou você procura com a inicial, encontrou o documento, você dá Enter, aí ele vai abrir. Aí você pode ler, pode editar, pode fazer o que você desejar. Então, isso aqui é uma coisa que eu uso muito. Eu abro o Word, dou Tab até recentes, localizo os documentos que eu quero, Enter, e aí eu começo a trabalhar, tá bom? Mas no caso aqui, não farei isso. Vou dar ESC, Documento está aqui aberto o Word, ó, seta para cima. em branco. Então, nós vimos como abrir o Word pelo menu Iniciar, na lista de programas do menu Iniciar, e vimos que ele mostra primeiro uma tela inicial. Eu estou falando para vocês que assim que você der Enter, você precisa teclar ESC, ou dar Enter em documento em branco, mas várias vezes eu esqueci isso. Aí eu abro o Word, esqueço, começo a escrever, aí depois que eu vejo que não está escrevendo nada, eu vou te falar, viu? E, no caso, nessa tela inicial, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, aquela lista de modelos para quem usa, e principalmente essa, Tab até recentes. Lá você encontra os documentos recentes, escolhe o que você deseja, entra e pode trabalhar, tá bom? Deixa eu dar Alt Tab aqui, Aula 1 do módulo só porque se eu for de cabeça eu posso saltar alguma coisa. Descer com a seta. 2. Criando um documento novo. 1.1 Iniciando o Word por meio do menu Iniciar. 2. Criando um documento novo. Espera aí, antes desse documento novo, 3. Principais partes da janela do Word. Alt Tab. Documento 10. Vamos voltar aqui, ó. Insert T, Documento 10 Word. as partes da janela do Word, tá bom? Elas mudaram no passar do tempo. Não tudo, é claro. Insert T é para ver o título, né? Documento 10 Word. Documento 10. Toda vez que você abrir um documento, como ele não sabe qual nome você dará, ele coloca aqui esse nome genérico. Documento 10, documento 1, documento 2, e aí vai. Certo? Insert T sempre vai falar isso para a gente. A tecla Aplicações, né? Segunda ou terceira direita da barra de espaço, ó, vou pressionar. Recortar indisponível. Recortar. Esse menu de contexto aqui ele é bem útil no Word. Ele traz uma seleção das principais funcionalidades do Word, né? As quais estão na íntegra em outro lugar aqui que a gente vai ver. Então, aqui é só descer com a seta. Copiar em opções de colagem. Grade de dados. Quando ele falar alguma coisa assim, menu, grade de dados, para você abrir, pode dar barra de espaço ou Enter. Seta para baixo. Fonte. Olha, Fonte. aqui no caso, tudo que você vai alterar no caractere, Parágrafo. parágrafo. Pesquisar. Pesquisar. Procurar definições.
aqui definições para palavras, Sinônimos recolhido é sinônimos e aí vai. Para sair daqui é só dar ESC. documento 10 Voltou para o documento. Quando você quer ver se está no documento, é só você mover a seta. em branco. Em branco. Se houver algo escrito, ele vai ler, né? A outra parte é a seguinte. Às vezes a gente vai mostrar um texto para alguém, e isso acontece também na internet, de a janela estar num tamanho menor do que o usual. Então, você pode pressionar a tecla Windows mais seta para cima para maximizar. Se você esquecer esse atalho, você vai ter que lembrar de outro, que é Alt mais barra de espaço. Restaurar R. Aí você tem o menu da janela. Aqui que você tem essas opções. Ó, vou descer com a seta. Mover indisponível V. Tamanho indisponível. Minimizar N. Ó, minimizar, Maximizar maximizar, Fechar F. fechar. Aí você fecha a janela. Para voltar para a janela do documento, você vai dar ESC duas vezes. Sistema Ó, sistema mais um ESC. Documento 10 Word. Essas três partes, elas nunca mudaram. Agora, antigamente, bem antigamente, antes de 2003, o Word ele tinha um menu aqui que era um menu de uma barra de menus. Depois ele mudou para tal faixa de opções. Aí foi um Deus nos acuda, todo mundo achou difícil, agora todo mundo já acostumou. Como é que funciona isso? É o seguinte, você para aí, para a faixa de opções, você pressiona a tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guia selecionado ao Então aqui você tem guia ou abas, tanto faz. Falou guia, falou aba. Uma fica do lado da outra, certo? Quando você pressiona o Alt, ele sempre para nessa aqui, página inicial. É a que contém o que a gente mais usa no dia a dia. Para você conhecer outras guias, você dá seta para a direita ou à esquerda. Ó. inserir guia selecionado Alt T3 de 12. Você viu que ele fala o atalho, né? Seta para a direita. Desenhar guia selecionado Alt J e 4 de Ó, Alt J, ele fala o atalho ao final, seta para a direita. Design guia selecionado Alt D5 de E aí vai. Então, você normalmente vai saber qual é a guia que você deseja. Aí você procura. É claro que quando a gente não sabe, a gente pode ir intuitivamente, né? Ó, seta para a direita. Layout guia Mais um, Referências guia mais um, Correspondências guia de novo. Revisão guia selecionado Revisão. Revisão, a gente já pensa em correção ortográfica, essas coisas e tal. Se você está só aqui vendo as guias e pressiona a tecla ESC, você volta para o documento. Documento do Ok? Só que, se você estiver trabalhando em uma guia, você acessou uma guia, quando você pressiona a tecla Alt, em vez dele ir para a página inicial, ele vai para a guia com a qual você estava trabalhando, porque ele acha o seguinte, se ele fez uma coisa aqui, pode ser que ele continue a fazer, né? Vou pressionar aqui o Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Revisão guia selecionado. Viu? Ó? Eu estava em revisão, ele voltou para revisão, certo? Vou dar a seta para a esquerda até a página inicial. Corresponde. Referência. Layout. Design guia. Desenhar guia. Inserir guia. Página inicial guia. Agora, para você andar dentro dessa guia, que o pessoal às vezes se atrapalha. A forma mais simples é a seguinte. Você vai apertando a tecla Tab. Para cada tab que você der, ele vai mostrar uma coisa. Como é que funciona o negócio aqui? Por exemplo, ele tem dentro dessa guia grupos que reúnem tudo que é igual. Exemplo, tem o grupo área de transferência. O que tem dentro dele? Copiar, mover, colar. Aí tem um grupo chamado fonte. O que tem lá dentro? Tamanho da fonte, cor da fonte, etc. e tal. Então, você pode ir para o grupo usando Ctrl seta para a direita e depois você navega com Tab. Mas se você não lembrar ou for mais fácil, você vai só apertando o Tab. Só que pode ser que com o Tab você leve muito tempo para chegar no que você quer. Vou chutar aqui uma coisa, por exemplo, sublinhado. Olha só, vamos dando Tab. Página inicial grupo. Área de transferência grupo. Colar botão de. Ó, vou continuar com Tab. Recortar botão. Copiar botão. Pincel de forma. Área de transferência do Office. Fonte edição Alt. Tamanho da fonte. Página inicial. Reduzir fonte. Maiúsculas e limpar forma. Negrito botão. Itálico botão. Sublinhado botão de. Viram? Então, indo com Tab, para avançar, Shift Tab para retroceder, você vai ver tudo que tem aqui, não vai escapar nada, certo? No entanto, eu vou dar ESC aqui, ó. Documento do Microsoft.
Voltei para a janela do documento, eu vou fazer de forma diferente agora, ó. Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guias. Se eu segurar o Ctrl e com a seta para a direita, ele mostra o nome dos grupos, ó. Página inicial grupo. Área de transferência. Fonte edição Alt. Ó, fonte, Arial. Página inicial. Estilos botão estilos, editando grupo. editando, Voz grupo. voz. Então, você sabendo dentro de que grupo está o que você deseja, isso a gente vai acostumando de tanto fazer, você pode caminhar mais rápido dessa forma. Vou dar ESC aqui. Documento do. Agora, como que você acessa ali? Tem coisas que são botões, você só dá Enter. Tem coisas que você seleciona, por exemplo, tamanho da fonte, aí você seleciona o tamanho, mas isso aí a gente vai ver quando a gente cuidar de cada item. Então, a janela do Word ela tem 5 partes. O título, né? Insert T. Documento 10 Word. O menu de contexto, né? Que você pressiona a tecla Aplicações. Recortar indisponível. Ok, vou dar ESC. Docu. O menu da janela, né? Aquele que tem maximizar, minimizar, é Alt mais barra de espaço. Restaurar R. Ok, vou dar ESC. Docu. Lembrando que tecla Windows mais seta para cima maximiza a janela. Então, se a pessoa falar, está muito pequeno, aumenta isso aí. É só fazer isso. E para chegar na faixa de opções é Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Para conhecê-la, seta para direita e esquerda. Inserir guia selecionado. Para ver tudo, você vai com Tab. Inserir grupo. Página em branco. Quebra de página. Tabelas grupo. E para você conhecer os grupos, Ctrl seta para direita ou esquerda. Ilustrações grupo. Suplementos grupo. Mídia grupo. Viu? Ele sempre fala mídia grupo, suplementos grupo, ou da ESC. Documento. Ok? Essas partes todas aqui, o Word ele tem muita coisa, sabe? A gente vai aprendendo na medida em que vai usando. Porque decorar tudo para depois você usar é besteira, até porque, sei lá, no dia a dia, vamos dizer que a gente usa 20% do Word, se muito. Porque cada vez que eles lançam uma atualização, eles acrescentam coisas, mas algumas coisas, né? Por exemplo, tem um recurso aqui da tela ficar piscando. Então, seu texto fica piscando na tela. O outro coloca o seu texto de cabeça para baixo. Então, tem umas coisas que eles põem assim que a gente fala, gente. Outras você não precisa, né? Por exemplo, colocar sumário. Talvez você não precisa colocar sumário em documento. Colocar imagem, fazer tabela. Nem todo mundo precisa, embora a gente vá ver também. Tá bom? Então, vou voltar para a minha listinha. Aula 1 do módulo. Até aqui, vocês viram que a gente está meio que repetindo algumas coisas que já viu, né? Lá em Windows a gente viu janela, no Firefox a gente viu janela, por isso que eu falei que o curso de Windows a gente não precisa ficar vendo, revendo, não, porque a maioria do que a gente aprende nele a gente repete nos outros, tá bom? Vou descer aqui. Agora eu vou voltar aqui para o item aqui. 2 criando um ponto. 2 criando um documento novo. Isso aqui é bom, criando documento novo. Alt Tab. Documento. Deixa eu ver aqui as horas para a gente ir controlando. 10 horas e 37 minutos. Então, aqui, ó, documento novo. Como que funciona? Quando você abre o Word, ele vai criar um documento novo. Ok. Mas digamos que eu estou escrevendo aqui, eu estou em documento 10, né? Documento 10 Word. Insert T, documento 10. Aí eu estou escrevendo aqui um documento. E aí uma pessoa me pede para eu anotar o endereço. Então, eu tenho que abrir um novo documento. Novo se escreve N-O-V-O. Eu não posso usar Ctrl N, porque Ctrl N vai ser para eu colocar negrito, sabe? Então, eu vou usar o Word Open, do inglês. Ctrl O. Aqui, ó, Ctrl O. Documento 11 Word. Documento 11, ok? Mais uma vez, Ctrl O. Documento 12 Word. Documento 12, ok? Aí, o que eu faço? Por exemplo, no documento 11 eu escrevo o endereço. No documento 12 eu quero anotar uma receita de bolo que está passando na televisão. Então, eu posso abrir várias janelas do Word. Depois eu vou ver o que eu faço com elas. Se eu salvo, se eu não salvo, né? Se eu vou guardar ou não. Para você navegar entre as janelas, você pode usar o conhecido Alt Tab, né? Aqui, Alt Tab. Documento 11 Word. Documento 10 Word. Documento 10 Word. Ok? Quando chegar no que eu quero, eu solto tudo. Então, aqui, ó, seguro o Alt, eu vou dar Tab. Documento 12 Word linha. Documento 11 Word linha. Cheguei no 11, eu vou soltar o Alt. Documento 11. Fiquei nele.
tá bom? Então, Ctrl O para abrir novos documentos. Isso é bom porque lá no Outlook, para você abrir uma nova mensagem é Ctrl O. No Excel, para você abrir uma nova planilha é Ctrl O. É bom que fica tudo uniformizado. Se você esquecer, certo? Esse atalho, você vai fazer o seguinte, você pressiona o Alt Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial e dá uma setinha para a esquerda, vai para arquivo. Ó. guia arquivo botão Alt, A1 de 12. Aí você vai descer com a seta até novo. Arquivo lista. Novo Alt, F, Novo. Aí você dá Enter. novo grupo, lista, documento em branco, Aí, documento em branco, é o que eu quero, eu dou Enter. documento 13 Word, Ok? Aí, ó, documento 13. documento 13, É claro que se você falar assim, ah, não, eu vou abrir o Word de novo. Você pressiona lá a tecla Windows, digita as iniciais de Word, apareceu e deu Enter, vai dar na mesma. Aí você dá ESC que vai aparecer lá o nome o número, né, do documento. Documento 13, 14, o que for. Então, guarda aí, ó, O de Open, O de novo, né? Você vai saltar o N, que é para negrito, e vai abrir quantos documentos quiser. Se você tiver vários documentos do Word e quiser, digamos que, porque o Alt Tab, ele vai mudando tudo quanto é janela, né? Então, digamos que você tem 10 janelas abertas no seu computador, 4 são do Word. E você está um pouco cansado de segurar o Alt Tab, né? Segurar o Alt e apertar o Tab e ficar passando por um monte de janela que não tem nada a ver até chegar nos documentos do Word. Se você pressionar Ctrl Tab em vez de Alt Tab, ele navega só pelas janelas do Word. Ele fica só dentro do Word, só dentro do Word. Não vai sair das janelas do Word. Já o Alt Tab, ele navega por todas as janelas. Ok? Então, nós vimos aqui como abrir novos documentos no Word. Isso aqui é super útil. No dia a dia, você vai lá, faz tudo rapidinho, porque tem muita anotação que você nem vai salvar depois, né? Mas aí você já abre rápido. Vou dar Alt Tab, documento 11, documento 12, aula 1 do ok? Descer aqui com a seta. 3 principais partes da janela do Word. Esses itens aqui são os que vocês vão encontrar na apostila, viu? Ó. 3.1 barra de título. 3.3 menu do sistema. 3.4 menu rápido ou de contexto. 3.2 faixas de opções. Aí, faixa de opções. 4 área de texto. Área de texto é onde a gente escreve. 5 cursor de texto. Cursor de texto, isso aqui é bom. Alt Tab. Documento 13. Vou pegar esse documento aqui. Documento 13 Word. Ok. Em branco. Aí, ó, em branco. O cursor de texto, pessoal, é um traço fino que fica piscando, intermitente. É como se fosse o sinal de ocupado do telefone, né, para áudio. Fica lá tu, 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 tu. Quem enxerga vai achar que esse traço está debaixo da letra, certo? Então, quando você está escrevendo um texto, a pessoa sabe onde você está escrevendo. Por quê? Porque o cursor está onde você parou de escrever e, por conseguinte, onde você vai continuar a escrever caso queira. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui. Seta para cima. Ó. Em branco. Eu vou digitar a palavra banana. Ó. B-A-N. A-N. A. Dou barra de espaço. Banana. Espaço. O NVDA está configurado por padrão para, quando você dá a barra de espaço, ele lê a última palavra que você escreveu, ou a última letra, ou sinal ortográfico, o que for, certo? Então, aqui, ó, banana. Banana. Onde está o cursor de texto? A gente nem fala cursor de texto. Onde está o cursor? O cursor, ele está sempre antes da última coisa que você escreveu, só que agora não tem mais nada, porque eu terminei, né? Então, vou pressionar aqui a tecla Home. B. Olha, ele falou a letra B. Onde está o cursor? Antes de B. Seta para a direita, para soletrar. Porque soletrar é seta para a direita e esquerda, porque as letras estão dos lados, né? Seta para a direita. A. Onde está o cursor? Antes de A. Seta para a direita. N. Onde está o cursor? Antes de N. Seta para a esquerda. A. A. Onde está o cursor? Antes de A. Aí você fala, para que eu tenho que saber isso? Eu vou te explicar. Aqui, ó, tecla Home, ela leva o cursor para o início da palavra. B. O que tem no início da palavra? A letra B, por isso que ele leu. Tá? Vamos dizer que você não queria escrever banana, você queria escrever batata, tá bom?
Então, eu tenho que trocar os N's de banana por letras T. Então, ó, seta para a direita, A, eu vou até N. N, Agora eu quero apagar. Você tem duas formas de apagar um caractere. Se você apertar o Delete, apaga o que está na frente do cursor. Se você usar o Backspace, você vai apagar o que estava antes. Entenderam agora a importância de saber onde está o cursor? Porque aqui, ó, vou dar uma seta para a esquerda, A, seta para a direita. N, Onde está o cursor? Antes da letra N. Se o cursor está antes da letra N, o que está na frente do cursor? A letra N. Se eu apertar o Delete, o que ele faz? Ele apaga o que está na frente do cursor. O que está na frente do cursor? A letra N. Eu vou apertar o Delete e você vai ver que ele vai falar a letra que ficar no lugar. Olha só, Delete. erro ortográfico. A, Não era banana, na frente do N estava o A. Por isso ele falou e o NVDA já avisou que agora é um erro ortográfico. Por quê? Porque ficou errada a palavra, né? Então, eu apaguei o N e eu vou colocar agora a letra T, porque eu quero trocar o N pelo T, né? Ó, T. T, Então, seta para a direita. N, N. O cursor está antes do N, eu vou usar o Delete para apagar o que está na frente do cursor, ó, Delete. A, Aí, para substituir, eu vou colocar o T. T, Então, seta para cima, batata, batata. Então, quando você pressiona o Delete, ele não fala o que apagou. Ele fala o que ficou no lugar, certo? Vamos inverter aqui, ó, de batata para banana, tecla Home. B, Então, seta para a direita. A, T, Eu quero apagar o T, eu aperto o Delete. erro ortográfico. A, Digito N, N, seta para a direita. T, Eu quero apagar o T, Delete. A, Coloco o N no lugar. N, Subo com a seta. banana, Então, quando você está indo com a setinha para a direita, achou uma letra que você quer apagar, é só apertar o Delete. Agora, o contrário é esse aqui, ó, tecla Home. B, Vamos lá. Eu quero usar o Backspace. O Backspace é o que está antes do cursor, né? Então, vamos lá. B, seta para a direita. A, seta para a direita. N, Seta para a direita. A, Aí, agora, eu quero apagar o que vem antes do A, que é a letra N. Então, eu vou pressionar o Backspace. N, O Backspace fala o que ele apagou e não fala o que ficou no lugar. Vou apertar a letra T. T, Agora, seta para a direita. erro ortográfico. N, Aí, agora que ele falou que está errado. Letra N, seta para a direita, A. A, Eu quero apagar o que está antes do A. Então, Backspace, N, apaguei o N. E digito a letra T. T, Seta para cima, batata, tá bom? Então, essa é a importância de você saber onde está o cursor. A gente vai ver em seguida como que a gente move o cursor, não é? Mas o cursor é isso. A pessoa que enxerga, se a gente falar com ela assim, ó, o cursor está antes de qual letra? Ela não vai entender isso muito bem, porque para ela o cursor está debaixo da letra, sabe? É como se fosse a mira do revólver, do que for, né? É como se fosse uma mira, né? Aponta para onde a coisa vai acontecer. Vamos dar uma paradinha aqui para perguntar para vocês. 10h47. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Por exemplo, essa questão aqui do cursor de texto? Ou do que a gente falou para trás? Se tiverem, podem colocar que a gente vai. Isso aqui é super importante. E detalhe, por exemplo, quem vem do uso do Edvox, no Edvox é diferente. Aí a pessoa, normalmente, quando começa a usar o Word, ela ainda se confunde um pouquinho, porque ela estava acostumada ao sistema do Edvox, que é outro que eu não vou falar, que senão confunde. Mas aqui funciona dessa forma que vocês estão acompanhando. Ok? Se não houver nenhuma dúvida, então vamos prosseguir. Aula 1 do módulo. Eu vou ver aqui o próximo item. Então, nós falamos sobre o cursor. Agora a gente vai usar muito ele. 6. Leitura e movimentação no texto, teclas e suas. Aí, ó, leitura e movimentação no texto. A gente vai movimentar esse cursor para isso. Eu vou pegar um texto aqui, ó, Windows M, Desk, letra Q. Q, Não, não está aqui não, deixa eu ver. lixe, lixe, exercício, explorador de arquivos, Vou abrir aqui, exercícios, aqui, ó, letra Q. Q, modo de exibição de itens lista, quadro familiar.docx18. Aí, ó, é um docx, né? Então, quem vai abrir é o Word. É só dar Enter e esperar.
Quadro familiar.docx Ok, ó, insert T. Quadro familiar.doc. Muito bem. Então, vamos ver aqui a movimentação. Erro ortográfico. Quadro familiar. Espera aí. Quadro familiar. Pronto. Então, aqui, ó, eu dei seta para cima, ó. Quadro familiar. De novo, Quadro familiar. de novo. Quadro familiar. Quando você estiver pressionando seta para cima e ele ficar só falando a mesma coisa, é porque é a primeira linha do documento, não tem mais nada, tá? Se fosse a última linha, a mesma coisa. Quer ver? Eu vou para lá, Página que eu vou dar seta para baixo. em branco. Em branco. Em branco. O que está acontecendo aqui? Não tem mais nada, certo? Vou lá para a primeira linha. Página 1. Quadro familiar. Então, está aqui, ó, quadro De familiar. João Vitor Dornelas de Macedo para todos. Vamos aqui, ó. Seta para a direita, A, D, R, U, espaço. ele avisa quando tem espaço, certo? Então, seta para a direita e à esquerda vai soletrar. U, R, D, A, U, Q. Se você tiver dúvida com relação a alguma letra, por exemplo, aqui, ó, A, D. você pode pressionar o número 5 da calculadora. Eu tenho uma dificuldade com essa calculadora que vocês imaginam. Com o tato. Vamos apertar aqui o 5, ó. Peraí. Para que isso funcione, Num locativado. num lock, deixa eu ver aqui agora. 5. Não, é com ele desativado. Num lock desativado. Vamos ver aqui. 5. A, 5, D, 5. Aí ele escreveu 5, ó. Vou apagar. D, A, D. Vamos ver se agora funciona. Engraçado, ele não está fazendo, mas devia. Porque o número 5 do alfanumérico, se você apertar uma vez, ele repete para você a letra, né? E 2 vezes ele vai falar naquele código de aviação, sabe? Alfa, Bravo. Depois eu vou dar uma olhada nisso, por que não está funcionando. Tradução. Quadro. Porque devia. Aí, ó, que ele devia falar Quebec. Vamos ver aqui. Ó, não está funcionando. Engraçado. Na realidade, a calculadora inteira não está funcionando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Scroll locativado. Não. Deixa eu ver. Não, deixar isso. Quadro familiar. Fico devendo essa soletragem através da calculadora, tá bom? Então, aqui, ó. U, Q. Direita e esquerda, soletra. Se você adicionar o Ctrl, em vez de soletrar, ele fala palavra por palavra, ó. Familiar. Nova linha. Tradução. Sérgio Barros. Ctrl seta para a esquerda, sentido contrário. Sérgio. Tradução. Nova linha. Familiar. Ok? Então, seta para a direita e a esquerda soletra, adiciona o Ctrl, ele vai começar a falar palavra por palavra, e ele fala também assim, ponto de interrogação, abre parênteses, essas unidades, tá? Quadro. Quadro. Agora vamos ver o seguinte, seta para cima, Quadro familiar. ele vai falar a linha superior, seta para baixo, Tradução Sérgio Barros do texto. seta para baixo, Em branco. se não tiver nada, ele vai falar em branco, ok? Se você pressionar Insert seta para baixo, ele vai fazer a leitura contínua do texto. Para parar, é só pressionar a tecla Ctrl, Insert seta para baixo. Eu estava sentado em minha cadeira favorita. Parei com o Ctrl. Aí você pressiona Insert seta para baixo, ó. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando para a fase final de meu doutorado. Ctrl, parou. Então, ele para onde você pressionar o Ctrl, Insert seta para baixo, ele retoma de onde parou. Já o Insert seta para cima, ele lê a linha onde você está. Eu estava sentado em minha cadeira favorita. Tá? Então, Insert seta para baixo, leitura contínua, você para com o Ctrl. Insert seta para cima, ele vai falar a linha onde você está. Muitas vezes isso é legal, porque às vezes você quer saber onde você está, então você pressiona Insert seta para cima. Eu estava sentado em... Se não, você vai descer e subir com a seta, ó. Quando Sara... Eu estava sentado em... Não tem problema, né? Ok? Então, seta para cima, linha superior, para baixo, linha inferior. Insert seta para baixo, leitura contínua. E o Insert seta para cima, lê a linha onde você estava. Então, a gente viu as setinhas, né? Para os lados, só letra. Para cima e para baixo, linhas. Agora, vamos ver essas teclas aqui do lado do Insert e do Delete, né? Por exemplo, o Home, ó. O Home leva o cursor para o início da linha.
Mas ele não lê a linha, ele só leva para o início. O end leva para o fim da linha. que, Nem sempre ele vai falar alguma coisa, porque talvez não tenha nada, certo? Então, home, início da linha. é, E o end, fim da linha. que, Ok? Agora, se você acrescentar o Ctrl, vai acontecer o seguinte, ó, Ctrl Home vai para o início do texto. quadro familiar, Se o documento tiver 1000 páginas, a hora que você pressionar, porque o end não vai para o fim da linha, Ctrl End, página 3 em branco, fim do documento. E aqui você já ficou sabendo que ele tem 3 páginas, né? Então, ó, Ctrl Home, página 1 quadro familiar, página 1, Ctrl End, página 3 em branco, ok? Deixa eu ver aqui o que mais, porque aqui a gente viu o Home e o End. Então, vamos lá. Ctrl Home. página 1 quadro familiar, O Page Down e o Page Up, eles funcionam assim, ó. Você pressiona o Page Down, ele vai pular umas 10 linhas. minuto, por favor, Mais uma vez, Page Down, página 2 em branco, ele já pulou para, já mudou até de página. Page Down, eu me afundei em minha cadeira com a cabeça, que embora seja page de página, down, página para baixo, não significa que ele está trocando páginas, né? Agora, ó, Page Up, em branco, Page Up. página 1 em branco, Inclusive, quando você está vendo um texto, às vezes você prefere usar o Page Down, Page Up, para você se deslocar mais rápido que com as setinhas, né? Na internet também é assim, às vezes tem um texto lá, você está procurando alguma coisa, você vai fazendo isso, vai pulando, né? Se você pressionar agora, ó, Ctrl Home, quadro, Ctrl Page Down, página 2 em branco, página 2, quer ver, ó, seta para cima. página 1 eu voltar da aula eu vou, Última linha da página 1, seta para baixo, página 2 em branco, primeira linha da página 2. Então, ó, Ctrl Page Down de novo, página 3 porque eu sei o página 3, Ctrl Page Up, página 2 em branco, tá bom? Então, o Page Down e Up sozinhos pula tantas linhas, lá 8, 10 linhas. Se você usar com o Ctrl, ele vai trocar as páginas para você. Uma última coisa, agora vejam que é um pouco intuitivo, né? Seta direita e esquerda, você vai encontrar as letras. Para cima e para baixo, as linhas. O Home é início, o End é fim. Acrescentou o Ctrl, início e fim do documento. Page Down, né? Ctrl Page Down vai trocar as páginas. O Page Up também. E ele sozinho vai pular. Então, assim, é uma coisa que a gente memoriza, mas que não é assim tão dissociada do que a gente realmente quer fazer, né? Uma última coisa é a seguinte, página, ó, você pode usar o Ctrl seta para baixo tradução Sérgio Barros, para ler parágrafo. Ó, Ctrl seta para baixo, em branco, Ctrl seta para baixo. eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando para a fase final de meu doutorado, quando Sara apareceu. Ok? Então, ele lê os parágrafos. Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para cima. Tá bom? Tem mais coisas que você pode fazer, mas essas aqui são as principais no dia a dia da gente quando estamos lendo textos. Tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Essa parte aqui? 10 horas e 50. Não, é um momento tranquilo, hein, pra mim. Até que tá tranquilo, né? Isso aqui é muito importante no seu dia a dia. Eu sei de gente que aprendeu assim, sem uma sequência, e que por isso mesmo, por exemplo, a pessoa queria ir para o final do documento, ela segurava a setinha, porque ela não sabia que tinha o Ctrl End, tá? Imagina. Então é o seguinte, quando você sabe só um pouco, aí é claro, você limita a sua produtividade, etc, né? Então, sabendo isso aqui. Agora, na sequência, vou dar o tab aqui, ó, Aula 1 do módulo. a gente vai ver o seguinte, Funções. 11 seleção de partes. Alt Tab. Quadro, Ó, vou pressionar Ctrl Home. quadro familiar. Seleção. Porque vocês viram que o cursor, quando ele se move, nem sempre ele faz a leitura, né? Um exemplo clássico disso é a tecla End, ó. Nova linha. Ela foi para o fim da linha, não leu a linha, né? Agora, vamos imaginar que você queira selecionar. Por que você iria selecionar uma parte do texto? Quando você quer fazer algo só numa parte, por exemplo. Eu quero mudar o tamanho da letra só no título. Eu quero mudar a fonte do primeiro parágrafo. Eu quero copiar o primeiro parágrafo. Então, você não vai mexer com o texto inteiro.
Você vai mexer com parte do texto. O pessoal fala assim que você vai iluminar uma parte do texto. Por que eles falam iluminar? É porque muda a cor, né? E às vezes eles falam também assim, marca uma parte do texto. Para a gente funciona dizer, como está na apostila, selecionar, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos primeiro pensar em selecionar tudo. Se você quiser selecionar tudo, tá fácil, porque é o texto todo, então Ctrl T. Ele não fala às vezes, entendeu? Às vezes fala, que eu vou dar uma seta para baixo. Página 3 em branco. Aí, ó, ele veio do início até o fim selecionando. Quer ver? Ó, Ctrl Home. Página 1 quadro familiar. Ó, vou apertar Ctrl T. Ele fez esse barulho, mas não fala nada para nós. Agora vamos ver onde a gente está, ó, seta para baixo. Página 3 em branco. Página 3, entendeu? Às vezes você seleciona e ele fala o número de caracteres que selecionou. 2000 e tantos, não sei o quê. Às vezes sim, às vezes não. Então o melhor é confiar. Página 1. Talvez tenha um complemento aí do NVDA que diga, quando você pressionar Ctrl T, ele fala assim, selecionar tudo, ou texto selecionado, pode ser que sim. É porque no passado do tempo o NVDA variou nisso, sabe? Tinha hora que ele falava, tinha hora que ele não falava, mas o mais importante é isso. Não confundir com Ctrl A. O Ctrl A em inglês é ALL, né? Ou. Aí o Ctrl A é para você selecionar todos os arquivos de uma pasta, todas as pastas de um disco, ou seja, itens, né? Aqui não. Aqui o Ctrl A não vai funcionar. Ele funciona lá no bloco de notas, mas vamos ficar aqui no Word. Selecionar tudo, facinho. Tudo é com T, texto é com T, então Ctrl T. Pressionar Ctrl Home. Quadro familiar. Ok. Agora vamos lembrar das coisas que a gente usou. Basta você acrescentar o Shift e vai selecionar. Ó. Soletrar, né? Eu quero selecionar as letrinhas aqui, eu pressiono o Shift, seta para a direita. Ó. Que selecionado, o selecionado, a selecionado. Se eu não queria selecionar o A, eu mantenho o Shift pressionado e dou seta para a esquerda. A desselecionado. Aí, ó, desselecionado. É de desselecionar, né? Então, Shift mais seta para a direita ou esquerda vai selecionar os caracteres, soletrando. Se você selecionar algo e tiver se arrependido, é só dar uma seta para qualquer direção, ó, seta para a esquerda. Que tirou a seleção já, tá bom? Não tem nada selecionado aqui. Quadro familiar. Agora, Shift, seta para a direita e esquerda, seleciona letra por letra. Se eu pressionar Shift, Ctrl e seta para a direita, eu vou selecionando as palavras. Ó. Quadro selecionado. Familiar selecionado. Você vê que ele não fala o espaço entre as palavras selecionado não, mas ele seleciona. Ó. Ctrl seta para a direita. Tradução selecionado. E voltando, ele desseleciona. Tradução desselecionado. E se eu der uma seta para qualquer direção, Quadro familiar. ele tira a seleção. Tá bom? Agora, as linhas, né? Não tem isso de você usar insert seta para baixo com o Shift e ele descer selecionando. Não, ele não faz isso não. Se você quiser selecionar muitas linhas, vai ser assim, ó. Tecla Home, cursor no início da linha. Lá vou eu, Shift, eu vou descendo com a seta, ó. Quadro familiar selecionado. Tradução Sérgio Barros do texto. Retorno selecionado. Ok? Aí você fala assim, o que foi que eu selecionei? Você pressiona Insert a letra C, ó. Zoom link curso de Word HTTPS. Ah, ele está falando tudo. Não era para fazer isso, não. Quadro familiar. Vou pressionar aqui, ó, Ctrl Home. Quadro familiar. Vou selecionar só isso. Tecla Home, Shift, seta para baixo. Quadro familiar. Vamos ver aqui o Insert C. Zoom link curso de Word. Eu não sei se é porque eu estou usando o Zoom para transmitir e o Zoom está impedindo. Mas Insert C fala o que está na... Ah, não, deixa eu ver aqui. Eu que estou fazendo errado, gente, desculpa. Vamos lá. Quadro familiar. Tecla Home, Shift, seta para baixo. Quadro familiar. Agora eu quero ver o que selecionou. É Insert, Shift, seta para cima. Quadro familiar selecionado. Tá bom? Porque o Insert seta para cima, ele não fala onde você está. Se você adicionar o Shift, ele fala o que está selecionado. Porque às vezes você selecionou e quer checar se você selecionou direitinho. Se você mover a seta, tira a seleção, né? Então, Insert, seta para cima, mais o Shift, que é a tecla que nos ajuda a selecionar. E isso aqui que você está vendo sobre texto, vale para a internet. Quando você encontrar um texto na internet, é assim que você seleciona também.
tá bom? Então vamos lá, Ctrl Home. Quadro familiar. Então, ó, seta para cima e para baixo mais Shift, ele vai selecionar a linha toda, tá bom? Lembrando o seguinte, quando você for selecionar a partir de uma linha, por exemplo, vou descer com a seta aqui, ó. Tradução Sérgio Barros do Eu texto. quero selecionar a partir daqui. Por segurança, aperta a tecla Home, T. porque aí o cursor vai ficar no início da linha, tá bom? Se você quiser selecionar a linha de cima, quer ver? Eu vou descer com a seta. Em branco. Minha cadeira favorita. Ó, eu quero selecionar a linha de cima. Faz o mesmo, ó. Você pressiona a tecla Home, Espaço. que aí você sabe que ele vai pegar só dali para cima, tá bom? Então, aqui nós estamos vendo como selecionar com as setinhas. Agora vamos ver o Home e o End, Ctrl Home. Quadro familiar. Então aqui, ó, Shift End vai selecionar de onde eu estou até o final da linha, Quadro familiar selecionado. ok? Agora vamos fazer diferente aqui, ó. Quadro familiar. Que. Ó, tecla Home, Ctrl seta para direita, Familiar. familiar. Se eu quiser selecionar daqui até o início da linha, Shift Home, Quadro selecionado. só o quadro, tá bom? Às vezes é útil isso. Outra coisa, você quer selecionar, que eu vou descer com a seta. Tradução em branco. Minha cadeira em branco. Digamos que você quer guardar só isso aqui, ó, seta para cima. Quadro familiar. Primeira linha do texto, vou descer com a seta, Tradução Sérgio Barros do texto de desço com a seta. em branco. Você quer mandar para alguém só o título do texto e o autor. Então, você quer selecionar daqui até o início. Ctrl mais Home leva você para o início. Então, se você pressionar Shift Ctrl Home, você vai daqui até o início selecionando, ó. Quadro familiar. Tradução Sérgio Barros do texto de Gary Rasberg selecionado. Ok? Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui, essa seleção. Tá bom? Delete. Nova linha. Seta para cima, Em branco. seta para baixo. Minha cadeira favorita. Ok, então foi apagado. Aí você se arrependeu. Vamos acrescentar algo novo aqui, que na realidade não é tão novo, que é o Ctrl Z. O Ctrl Z é para você anular a última ação. Qual foi a última coisa que eu fiz? Eu apertei o Delete. Eu quero desfazer, então eu aperto Ctrl Z. Desfazer. Aí, ó, Ctrl Home, Quadro familiar. quadro familiar, tá bom? Então, Shift Ctrl Home vai selecionar de onde eu estou até o início do texto. O contrário também é válido, né? Vou descer com a seta, ó. Tradução em branco. Shift Ctrl End. 4.569 caracteres selecionado. Aí ele falou, viu? Quanto ele selecionou. Aí eu dou Delete. Nova linha. Então aqui, ó, seta para cima. Quadro familiar. Continuo descendo. Tradução Sérgio Barros. Tradução Sérgio. Não tem mais nada, porque eu apaguei. Aí eu me arrependi. Ctrl Z. Desfazer. Desço com a seta. Página 3 em branco. Aí ele foi lá para o final. Ctrl Home. Página 1. Descer com a seta. Tradução em branco. Minha cadeira. O texto está aqui. Tá bom? Então, as teclas, combinações de teclas, eu digo teclas porque o caso aqui, o Home e o End, você usa só a tecla, né? Agora, as combinações de teclas que você, a elas adicionar o Shift, elas, além de moverem o cursor, promoverem a leitura, elas também vão selecionar. Uma vez que você tenha selecionado, aí você fala, eu quero conferir. Então, Insert, seta para cima, mais o Shift. Aí você fala, eu apaguei e me arrependi, Ctrl Z. Lembrando que o Ctrl Z é o seguinte, ele vai desfazer a última ação realizada. Então, olha aqui, ó, vou fazer um negócio aqui. Eu vou pressionar Ctrl T e agora Delete. Nova linha. Não tem mais nada aqui, ó, seta para cima, Em branco. para baixo. Em branco. Aí eu vou escrever aqui, ó, ASD. ASD, tá bom? A seta para cima. Erro ortográfico ESD. Erro ortográfico, que ASD não é uma palavra, né? Se eu pressionar Ctrl Z, ele vai apagar a última coisa que eu fiz, que foi digitar a letra D, ó. Quer ver? Ctrl Z. Desfazer. Seta para cima. Em branco. Em branco. Ah, eu pressionei sem querer ali. Quadro familiar. Vou fazer de novo, porque eu... Aqui, ó. Delete. Em branco. Em vez de escrever aquelas letrinhas, vou escrever vida. V-I-D-A. Ok. Vida. 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 Agora sim. A última letra digitada em vida é a letra A. Então vamos lá. Ctrl Z. Desfazer. Seta para cima. Vida. Espaço. A. D. Por que ele não quer apagar? A. Deixa eu ver. Ctrl Z de novo. Desfazer. Em branco.
Em branco. Ele está apagando a palavra inteira. Ctrl Z. Quadro familiar. Mas está errado, viu? Ele tinha que apagar a letra e não a palavra, mas tudo bem. Quadro. Pode ser que isso seja uma mudança do Word atual, mas não devia ser. O Ctrl Z é para apagar a última ação e não a unidade, né, a palavra. Mas fica aí, ó. Se você fizer algo e disso se arrepender, use o Ctrl Z. Quadro. Tá bom? E tem um detalhe, se você esquecer, o Z eu associo à figura do Zorro, que é um herói muito antigo, mas o povo parece que ainda lembra dele, né? Se você não lembrar, você vai fazer o seguinte, você aperta o Alt, né? Primeira esquerda da barra de espaço. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial. Aí você dá uma seta para a esquerda. Guia arquivo, botão Alt, A1 de 12. Aqui tem desfazer e refazer. Deixa eu ver se eu acho aqui, seta para baixo. Arquivo lista. Novo. Abrir Alt. Informações salvar. Salvar como salvar. Imprimir. Compartilhar. Deixa eu ver com tab, porque não apareceu aqui. Guia arquivo, botão. Isso é uma coisa que eu estou achando estranho também aqui no Word. Eu já sabia disso. Barra de ferramenta. Salvar botão. Desfazer, limpar botão. Aqui, ó, desfazer. Que ele chama também de limpar, né? Tab. Refazer, refazer. É porque é com o tab, não com a seta. Desfazer, limpar botão de divisão recolhido. Então, o que acontece? A Alt seta para a esquerda até arquivar. Você dá tab, chegou em desfazer, né? Se você pressionar aqui Alt seta para baixo, ó, desfazer, limpar grade de dados. Aí ele te dá algumas opções, ó, seta para baixo. Limpar 2 de 22. Limpar 3 de 22. Isso aqui são números, ó, que ele quer que eu apague. Limpar 4, limpar 5 de 20, limpar 6 de 22. Só que ele não está me dando aqui exatamente o que é para limpar. Limpar 7. Ou seja, não está funcionando muito bem isso. Vou dar ESC aqui. Na real, no dia a dia, a gente usa o Ctrl Z mesmo. Ninguém tem paciência de pressionar Alt, seta para a esquerda, dar tab a desfazer, Alt, seta para baixo, procurar o que quer. A gente vai pressionando Ctrl Z e vai conferindo. Na medida em que deu certo, deu certo. Quadro familiar. Exemplo, recuperou o que você queria, então tudo bem. Certo? E isso aqui não tem um limite, ele vai desfazendo até que não tem mais nada a desfazer, tá bom? Deixa eu ver aqui, sobre seleção era isso, pessoal. Quadro familiar. Então, nós vimos como mover o cursor, como, ao mover o cursor, promover a leitura e como selecionar partes do texto. Como eu falei, isso aqui também serve para a internet. E quando vocês chegarem, por exemplo, no Outlook, que é o cliente para envio de e-mails, tudo isso aqui funciona lá. Então, quando você for digitar um texto lá no Outlook, tudo que eu estou falando aqui funciona lá. E no Excel, boa parte das coisas que a gente mostrou aqui também vão funcionar lá. Na hora de digitar um texto numa célula é 100%. Na hora de trabalhar com as células, lá para selecionar nas linhas e colunas, aí não é 100%, mas chega perto disso. Por isso que a gente sugere, quando a pessoa faz o curso de Windows, que ela faça depois o Word, porque já vai servir para muita coisa, né? Mas não tem nenhum problema, a gente está fazendo agora, vai servir do mesmo jeito. Tá bom? Deixa eu só conferir o horário aqui, para eu ir me organizando. 11 horas e 12 minutos. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Fica à vontade. Professor Walter, é o Carlos aqui de Diadema. Diga, Carlos. Esse Ctrl Z, ele funciona também se eu deletar, se eu jogar para a lixeira alguma coisa do Gmail, do e-mail? Infelizmente não, porque aí no caso você tem que ir lá na lixeira e restaurar. Ou seja, Windows M, vai na área de trabalho, L de lixeira, achou, você dá Enter, aí você localiza o item que está na lixeira, pressiona a tecla aplicações, desce com a seta, ele fala restaurar, aí você dá Enter, ele vai voltar para o lugar de onde veio. Entendeu, obrigado. Infelizmente, depois que você apagou, já foi. O Ctrl Z ele funciona para isso aqui, texto... De João Vitor Dornelas de Macedo para todos, tranquilo alerta. Só que, por exemplo, o Ctrl Z ele serve para um monte de programas. Por exemplo, você está usando o editor de vídeo e você está editando, você apagou, aperta o Ctrl Z e volta.
Entendeu? Então, o Entendeu? Ctrl Z, em regra, ele existe para quase tudo quanto é programa. Porque quem não comete enganos? Entendeu? É, Cometeu engano. exatamente. Aí você precisa desfazer, né? Mas, por exemplo, tem Uhum. o programa que eu uso aqui para gravar aula, o OBS, até há pouco tempo não tinha um Ctrl Z. Então, se você errou, tinha que começar de novo, né? Aquilo que você errou. Esses dias que o pessoal até falou que achava ridículo isso, que eles achavam que o Ctrl Z foi inventado antes do computador. E o OBS não tinha o Ctrl Z, Aula 1 do módulo. entendeu? Então é isso. Mais alguma coisa? Não. Pois é, infelizmente não. Quando a gente apaga, vai para a lixeira. Vamos descer com a seta aqui. Para ouvir o texto selecionado, O texto selecionado aqui. para cima. 7. Digitação de um texto. Digitação de um texto, Alt Tab. Quadro familiar. Quer ver? Eu vou abrir um texto novo aqui, ó, um documento novo, Ctrl O. E aí, é hoje ou Word ou não? Quadro familiar. De novo, Ctrl O. Ó, demora. Documento 14. Vou ficar aqui no documento 14. Em Então é o seguinte, você abriu um documento, tá aqui, ó, Insert T. documento 14. Aí você vai digitar um texto. Atenção para o seguinte. A tecla Enter. Quando é que você pressiona a tecla Enter? Quando você está escrevendo um texto. Em dois momentos específicos. Você está escrevendo, por exemplo, aqui, eu coloco aqui, ó, aula. L. Aula. L. Inicial. Aula Espaço. inicial. Esse é o título. Eu quero escrever mais alguma coisa nessa linha? Não. Então, o que eu faço? Eu dou Enter. Vim para a linha de baixo. Eu quero uma linha vazia entre o título e o que eu vou começar a escrever. Eu dou outro Enter. Então, o Enter ele serve para você encerrar um bloco de texto. Ele pode ter uma palavra ou duas. E ele serve para você criar, por exemplo, linhas vazias, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, aula inicial. Caps Lock ativado. Hoje teremos. teremos. Espaço. Então, aqui eu subo com a seta, olha só. Em branco. Aula inicial. Aula inicial, seta para baixo. Em branco. Eu criei essa linha vazia, seta para baixo. Hoje teremos. Hoje teremos. Então, não usa o Enter à torta e à direita. Por quê? Toda vez que você teclar o Enter, o Word vai entender o seguinte, olha, ele encerrou um bloco de texto, certo? Quando não for o caso, ele vai entender que você está criando linhas vazias, certo? Qual a importância dessa história de bloco de texto? Para o Word é assim, você começou a escrever, você iniciou um bloco de texto. Você deu Enter, você encerrou. Sabe como que o Word chama esse bloco de texto? De parágrafo. Então, quando você quer ler um parágrafo, ele vai, por exemplo, você pressiona lá Ctrl, seta para baixo ou para cima, aí ele lê o bloco, quer ver? Ó, Ctrl, seta para baixo. Hoje teremos. Ctrl, seta para cima. Hoje teremos. De novo. Em branco. Aula inicial. Aula inicial. Aí você fala, vem cá, esse Ctrl, seta para cima não é para ler parágrafo? É. Mas isso aí é um parágrafo? Né? Não, é um título. Para o Word é parágrafo, porque ele chama de parágrafo bloco de texto. Se você não fizer isso certinho, quando você for, por exemplo, alinhar os parágrafos, aí dá tudo errado. Então, usa o Enter só para encerrar um bloco ou para criar linhas vazias. O Enter só serve para isso. Lembrando que toda vez que você dá Enter, ele joga o cursor para a linha de baixo. Mas sempre observando isso aqui, quer ver? Eu vou descer com a seta. Hoje teremos. Hoje teremos. Vou pressionar o End para o cursor ir para o fim da linha. Nova linha. Eu dou Enter, ele veio para a linha de baixo. Não tem aqui uma linha vazia, não. O cursor veio para a linha imediatamente abaixo. Se eu der outro Enter, aí ele foi para a linha de baixo e eu tenho uma linha vazia. Ó, vou subir com a seta. Em branco. Em branco, subo com a seta. Hoje teremos. Porque às vezes a pessoa faz o seguinte, ela está escrevendo e a pessoa salta uma linha, o sujeito dá Enter. Ele só foi para a linha de baixo, tá bom? Então, muito cuidado com o Enter aqui, para não complicar a sua vida na hora que você for formatar o seu texto depois, tá bom? Aí você pode se perguntar assim, mas vem cá, se eu errar, como é que faz para eu, por exemplo, apagar uma linha? Porque para criar uma linha, você já entendeu. Criar uma linha é assim, ó, por exemplo, vou subir com a seta aqui. Ó. Em branco, aula inicial. Aula inicial. Aqui embaixo, ó, seta para baixo. Em branco. Uma linha vazia.
seta para baixo. Hoje teremos. Hoje teremos. Aí a pessoa fala, eu quero 2 linhas vazias entre o título e o texto. Aí você sobe com a seta. Em branco. Você está na linha vazia. Você quer criar mais uma? Aperta a tecla End. Nova linha. E dá Enter. Pronto. Então aqui, ó, vamos subir com a seta. Em branco. Aula inicial. Aula inicial. Vamos ver aqui 2 linhas vazias. Ó. Em branco. Desço mais. Em branco. Desço mais. Hoje teremos. Começou. Tá? Então, quero criar uma linha vazia, tecla End, Enter. Tecla End, Enter. Eu quero apagar uma linha. Não é 2, é só uma linha vazia entre o título e o texto. Eu subo com a seta. Em branco. Aí você aperta a tecla Home. Nova linha. O cursor está antes do início da linha, né? O que apaga o que está na frente do cursor? Delete. Aí eu dou Delete. Ó. H. Vou subir com a seta. Em branco. Subo com a seta. Aula inicial. Aula inicial. Seta para Em baixo. branco. Então, criar a linha. Tecla End, Enter. Apagar a linha. Não é a única forma. Você pressiona a tecla Home e depois Delete. Tá bem? É claro que você podia selecionar a linha também, aquele Shift seta para baixo, né? Selecione e dá Delete, não tem nenhum problema. Então, o alerta é esse, porque lá no DOSVox, por exemplo, não tinha. Uma outra coisa é a seguinte, por que o pessoal quer usar Enter fora dessas situações? É porque eles ficam com medo de que aquilo que estão escrevendo ultrapasse a linha, sabe? Era aquela coisa do DOSVox que às vezes você estava escrevendo e aquilo que você escreveu, o Edvox lia. Mas só que quem enxergava não via. A pessoa falava, a linha ficou infinita, ela começou e saiu da tela. Então, a gente meio que contava até os caracteres para chegar naquele ponto e dar Enter para continuar na linha de baixo. Só que lá no bloco de notas, você dá Enter não encerra o bloco de texto, mas aqui encerra. Você não precisa preocupar com relação a se vai caber na linha. Por quê? Porque o Word cuida disso. Você vai escrevendo. Chegou no final da margem, não, melhor, ele encontra a margem direita, ele vai automaticamente reagrupar as palavras em cima e vai continuar na linha de baixo. Então, começou o seu parágrafo, melhor, o seu bloco de texto, vai escrevendo. Terminou o parágrafo, dá Enter, cria a linha vazia ou vai para a linha de baixo automaticamente. Isso vai acontecer quando você teclar Enter. Portanto, pensa só nisso. Ô Carlos, acho que o seu microfone está aberto. Não sei se é do Carlos ou de outra pessoa, perdão se não for o Carlos. Mas enfim, então você, quando for escrever seu texto, escreva. E quando você quiser encerrar, porque você não quer escrever mais naquela linha, ou porque já encerrou ali um parágrafo, que é no sentido gramatical da história, né? Você dá Enter. Não preocupa que vai caber tudinho nas linhas. Depois a gente vai ver que a gente pode ajustar tudo do jeito que a gente quiser, tá bom? Então, sobre isso aqui... 11 horas e 21 minutos. Alguma dúvida? Se não houver... Não. Tá tranquilo, né? Pois é, eu já vi muita gente se enrolando por isso, porque a pessoa ficava com medo de não caber, aí ela ficava dando Enter, sabe? Aí quando a pessoa para quem ela mandava recebia, tava aquele monte de parágrafozinho, um texto assim com dezenas de parágrafos, e complicava. Aí a pessoa tinha que desfazer tudo, um trabalho danado. Quando você sabe usar bem o Word e envia para alguém fazer uma checagem para você, o trabalho da pessoa é mínimo. Quando você não sabe, a pessoa tem vontade de digitar tudo de novo, de tanto trabalho que dá corrigir. Professor, Diga. é o Carlos aqui de Planaltina. Sim, quando a gente dá o Enter no final do parágrafo, ele vai para a linha de baixo. Isso. E para mim, porque fazer aquele recuo do parágrafo, né, que geralmente, né, a gente inicia um parágrafo com letra maiúscula e o recuo, né? Isso. O recuo é o seguinte, você tem duas opções. Uma, você faz o seu texto e deixa para o Word colocar. Então, o que o Word faz? Ele vai olhando cada bloco de texto, ele coloca um recuo lá de 1,7 centímetros na primeira linha. Mas para isso, você tem que ter feito, como eu falei aqui, você definiu claramente os blocos de texto, entendeu? Então, ele vai e coloca o recuo na primeira linha do texto inteiro, de ponta a ponta. Agora, se você quiser fazer manualmente, é só pressionar a tecla Tab antes de começar a escrever. Pressiona uma vez.
um tab e inicia. Isso. Aliás, no final eu dou o Enter e antes de iniciar a digitação eu dou um tab. Isso. Tem documentos aí que eu já vi de alguns lugares que eles pedem para colocar 2 tabs, sabe? 2 tabs. Uhum. Mas o normal é um só. É um só, né? É. Aquele pequeno recuo. Isso. Por que chama recuo? Do lado esquerdo tem a margem esquerda. Todas as linhas, elas vão começar com a margem esquerda, certo? Uhum. Mas a primeira, Certo. em vez dela começar junto da margem esquerda, ela dá uma afastadinha dela, né? Dá uma recuada, que é o tal recuo da primeira linha. Recuar do quê? Da margem. Ela olha para a margem assim e afasta 1,7 centímetros, mas só na primeira linha. Só na primeira, né? Só na Já é primeira linha. automático, né? Não, é o seguinte, quando você aperta, não tem o automático. Quando eu estou digitando, está começando tudo juntinho com a margem esquerda. Por exemplo, o papel, você pensa no papel, então o papel começou. Aí, digamos Uhum. que a margem esquerda tem 2 centímetros. Todas as Uhum. linhas vão começar a ser escritas após 2 centímetros. Uhum. Agora, se na primeira linha você apertar a tecla Tab, a primeira linha vai começar após 3,7 centímetros. Ah, tá. Porque o Tab criou uma tabulação, jogou. Lá nos tempos idos, né, da máquina de escrever, tinha lá a tecla Tab, né, de tabular. Uhum. Não é que ela ficou para teclado da digitação, né? O povo vê assim, Sim, por que esse troço chama Tab, né? Mas enfim, é isso. Deu para pegar? sim, sim. Então tá bom. Já tirei minha dúvida já. Então tá joia. Então, Valeu, professor. de nada. Então, as dicas aí têm a ver com o uso do Enter, tá bom? Toma cuidado com isso. Você não precisa ter digitado ponto final para dar Enter, não. Por exemplo, eu título lá, aula inicial, não tem ponto ao final. Dei Enter, linha de baixo, dei Enter, linha vazia e segue. Vamos lá, Alt Tab. Quadro familiar, aula 1 do módulo Vamos ver aqui o próximo item. 8, digitação usando o teclado numérico. Aqui, ó. Esse teclado numérico aqui está estranho, eu estou achando que é por causa do zoom. Mas vamos ver aqui, ó. Alt Tab. Documento 14, Documento 14. Eu vou pressionar aqui Ctrl O. documento 15, Quando você vai digitar, é claro que você aprendeu na digitação a usar os números do teclado alfanumérico, ok? Mas é claro que o teclado da calculadora, para quem tem que digitar muito número, ele é mais rápido. Você coloca a mão direita ali e sai digitando, né? Só que o teclado da calculadora ele está sendo usado pelo NVDA para enviar comandos. Por isso mesmo, se você aperta o número 1, 2, ele não vai digitar os números. Um macete é o seguinte, você pressiona a tecla Windows e aí, enquanto você está com a tecla Windows pressionada, os números funcionam, ó. Só que aqui não está funcionando. Eu acho que tem a ver com o Zoom que está gravando. Eu estou usando o Zoom e estou gravando. Mas vocês podem fazer que vai dar certo. Você pressiona a tecla Windows, enquanto ela está pressionada, você vai digitando os números da calculadora e aí você digita os números numa boa. Ou seja, ele libera a calculadora para você usar. Entendeu? Com a tecla Windows pressionada. Se não, você tem que apertar uma tecla que está em cima do 7, que ela fala no lock ligado, no lock desligado. Mas lembra de pressionar, digitar os números, aí você não precisa da tecla Windows, e depois pressionar de novo para ela voltar a atender o NVDA. Então, eu quero digitar números usando a calculadora. O que eu faço? Segura a tecla Windows pressionada, digita. Não vai digitar mais? Solta a tecla Windows. Ou pressiona o no lock, que deve estar desligado, aí ele vai ficar ligado e aí você pode usar, mas depois tem que lembrar de ir lá e apertar de novo. Tá bom? Isso é só para quem tem que digitar muito número, porque no dia a dia, normalmente a gente digita pouco, a gente usa os números aqui do alfanumérico, do tecladão, né? documento 4. Tá bem? Então é só um macete aí. Hoje teremos Deixa eu ver aqui minha lista. documento aula 1 do módulo Vamos ver mais aqui. 9, salvando um arquivo pela primeira. Aqui, ó, Alt Tab. Documento 4, Digamos o seguinte, vou abrir outro documento aqui. documento 16, Documento 16. em Na branco, primeira linha, eu vou colocar assim, ó, resumo, KRESUMO, resumo, espaço, resumo de de espaço,
Geografia. G-E-U-G-E-A-E-I-A, geografia, espaço. Só escrevi isso? Ok. Então, vamos dizer o seguinte, você já fez o seu documento, o seu resumo de geografia você não quer perder. Lembre-se disso, é muito interessante que você, logo que começa, você salve o seu documento. Para salvar, o que o pessoal mais usa é o seguinte, você pressiona a tecla F12 e aguarda um pouquinho, ó. Salvar como diálogo. Nome do arquivo, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N selecionado resumo de geografia.docx. Como que ele sabe que eu quero chamar esse documento de resumo de geografia? É porque é o que ele encontrou na primeira linha. Entendeu? O que ele achar na primeira linha, ele sugere como nome. Mas se você não quiser, não tem nenhum problema. Você digita por cima, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, atividade. A-K-T-I-V-I-D-A-D-E, atividade. E-S-T-E. Atividade teste, tá bom? Então, o nome agora vai ser esse aqui, ó, Ctrl seta para a esquerda. Teste, atividade, teste. Tá bom? Então, o nome está definido. Ou você aceita o que ele sugere, ou você digita por cima, altera como você desejar, tá bom? Agora eu vou dar Tab. Tipo, caixa de combinação documento do Word, asterisco. O padrão dele é salvar como documento do Word. Se você quiser, existem outras possibilidades. Vou descer com a seta para mostrar, olha só. Expandido. Tipo, lista. Documento habilitado para macro do Word. Documento do Word no. Eu vou até PDF, quer ver? Modelo do Word. Modelo habilitado. Modelo do Word. PDF. Asterisco. PDF, por exemplo. Se tem um documento em Word, você quer salvar em PDF. Aperta o F12. Vê se você quer manter o nome, dá Tab, ele cai em tipo. Aí você desce com a seta T aqui em PDF. Chegou aqui, é só deixar. Entendeu? Ele vai salvar em PDF. Descer mais, ó. Documento XP. Página da web. Página da web. Página asterisco. da web. Página. Formato rich text. Esse rich text que ele fala aqui é o documento lá do WordPad. Texto sem formatação. Texto sem formatação é assim, tem um documento aqui cheio de foto. Você não quer a foto, você quer só texto. Mas depois ele vai abrir no bloco de notas. Quer ver? Ó, seta para cima e para baixo. Texto sem formatação, asterisco.txt. Viu? Ó, ponto .txt. Então, aqui o que chama atenção é esse txt. E no caso ali, o PDF principalmente, né? Vou pressionar a tecla Home, deixa eu ver se ele vai para o início. Documento do Word, asterisco.docx. Então, o padrão é docx, mas se alguém falar assim, você digitou o currículo no Word, a pessoa manda para mim em PDF, aí você já sabe agora como salvar em PDF. Agora eu vou dar Tab até ele falar árvore. Salvar, linha de meta, salvar miniatura, barra de ferramentas, salvar botão ao, cancelar botão, barra de ferramenta, endereço, Start Edit, módulo de Olha o tanto demora. árvore, nível 2 disco local. Aqui, ó, árvore. Aqui é onde ele vai salvar, certo? No meu caso aqui, falou disco local. Vou pressionar a tecla Home. Nível 0 a... Aí eu desço com a seta. Nível 1 área de trabalho. Área de trabalho, eu dou Enter. Então, onde esse documento vai ser salvo? Na área de trabalho. Okay? O padrão dele é documentos. Ele salva tudo dentro da pasta documentos. Se você não falar nada, vai ser lá que ele vai salvar. Então, por padrão, ele vai salvar como documento Word na pasta documentos. Então, você só tem que definir o nome. Agora, eu vou dar Tab até salvar. Modo de exibição. Nome botão de dividir. Nome do arquivo. Tipo, caixa. Salvar campos árvore. Ó, cuidado, não é salvar campos. Vou continuar com Tab. Linha de metadado. Salvar miniatura, barra de ferramentas, salvar botão Alt mais E. Você viu que antes desse salvar botão tinha outro salvar, né? Então toma cuidado. Vou dar Enter. Documento 16 ordem de... Vamos lá, Insert T. Atividade teste.docx. Tá aqui, ó, atividade teste, seta para cima. Resumo de geografia. Resumo de geografia. Ok? Então nós salvamos o documento. Ok? Eu vou pressionar aqui Ctrl O. Documento 17 Word. Aí eu vou colocar um título qualquer aqui. Eu vou colocar aqui Poesia. Caps Lock V-I-D. Vida. Poesia Vida. Poesia Vida. Então é o seguinte, eu já sei que ele vai salvar no formato Word. Eu já sei que ele vai salvar na pasta
melhor, na área de trabalho, porque eu defini assim. Se eu não tivesse definido, eu sabia que era em documentos. Então, o que me resta definir? Só o nome. Então, por exemplo, no dia a dia, eu aperto aqui F12. Salvar Espero. como diálogo. Ó. Nome do arquivo, caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N selecionado Poesia Vida. Eu nem preciso da tab até salvar. Eu já dou Enter aqui, ó. Poesia Vida. Aqui, ó, Insert T. Poesia Vida.doc. Rapidinho, não é? Rapidinho. Então, no dia a dia, o que acontece é isso aqui, tá bem? Agora, às vezes, a gente tem a seguinte situação, ó, Ctrl O, Documento 18. seta para cima. Em branco. A pessoa começa a escrever um documento, né? Aí eu coloco aqui, hoje, ó, seta para cima. Hoje teremos a aula. Hoje teremos a aula. Aí a pessoa quer sair, né? Ela não vai dar para escrever isso agora. Aí ela pressiona Alt F4. Diálogo. Diálogo. Diálogo ele não fala nada, né? Aí eu vou dar tab aqui, ó. Deseja salvar suas alterações neste arquivo. Deseja salvar? Aí você, não, eu quero salvar. Então você vai dar tab até sim. Escolher um local caixa de combinação recolhido documentos. Só que ele começa a fazer perguntas antes, ó. Escolher um local. Ele falou documentos. Aí você, tá bom, vou deixar aí, vou dar tab. Mais opções. Mais tab. Salvar botão Alt mais L. Salvar botão, Enter. Vamos ver aqui, ó. Documento 18 ordem disponível. Ó, Insert T. Hoje teremos a... É diferente, entendeu? Então ele primeiro confirma onde você vai salvar, depois que ele te mostra o botão salvar. Na realidade o botão já está ali, só que não é só salvar botão, ele fala aquilo lá onde vai ser salvo, depois que ele faz isso. Então, há quem prefira salvar dessa forma, dá Alt F4, dá Tab, e vê onde vai salvar, dá Tab até salvar, salvou. Tanto é que está aqui, ó. Poesia Vida.doc. Poesia Vida, mas peraí, eu não foi Poesia Vida que eu escrevi aqui? Deixa eu dar aqui Alt Tab. Atividade teste.doc, documento 14, aula 1 do módulo. Aí você fala onde é que está. Sabe o que aconteceu? É simples. Quando eu escrevo e dou Alt F4, ele não pergunta só se eu quero salvar. Ele pergunta se eu quero salvar e já fecha, porque eu não dei Alt F4. Então, aquele documento lá, que começou escrito teremos, que eu vou achar ele, ó, tecla Windows. Iniciar. Depois, o WO para abrir o Word. Word. O Word, vou dar Enter. Documento 19. Aí aquela tela inicial, vou dar Tab até recentes. Mais pesquisa. Abrir. Recente lista. Hoje teremos a aula.doc. Olha lá, hoje teremos a aula. Eu dou Enter. Hoje teremos a... Aí, ó, Insert T. Hoje teremos... Então, o que é que ele fez? Eu dei Alt F4, aí o Word entendeu, ele quer fechar. Aí ele perguntou, você quer salvar? Aí eu dei Tab, ele falou, vou salvar em documentos. Aí eu dei Tab, estava lá, salvar botão. O que ele fez? Ele salvou em documentos, usou a primeira linha como título e já jogou para lá. Fechou. Antes de fechar, ele salvou. Então, assim, é uma coisa mais intuitiva, assim, mais no controle, mas você é livre para fazer como desejar. Hoje teremos a... Você criar o documento, ó, Ctrl O. Documento 20 Word. Documento do Microsoft. Você coloca o título que quiser, do jeito que quiser, usando o F12. Vale dizer que, quando você estiver no Excel e for salvar uma planilha, é do mesmo jeito. É a tecla F12. Quando você estiver no PowerPoint e for salvar um slide, é do mesmo jeito, a tecla F12. Agora, se você pressionar o Alt F4 e falar, não quero salvar com o Alt F4, é só dar ESC e pressiona o F12. Mas, se você usar o Alt F4, aí é só seguir aquela lógica lá que a gente apresentou. Vou colocar aqui, ó. Ó, seta para cima. Salvando ao fechar. Salvando ao fechar, que vai ser isso aqui, Alt F4. Diálogo. Diálogo. Ok, aí vamos passear. Tab. Deseja salvar suas alterações neste arquivo. Janela. Salvar como tipo caixa de combinação documento do Word. Aí ele está falando, documento do Word, aqui eu poderia alterar. Escolher um local caixa de combinação recolhido documento. Documentos, Tab. Mais opções. Botão.
Não, não quero ver mais opções. Tab. Salvar botão Alt mais. Salvar botão. Tab. Não salvar botão. Não salvar. Tab. Cancelar botão. Cancelar, ele volta para o texto. Tab. Nome do arquivo edição selecionado, nome, ó. salvando ao fechar. Salvando a fechar. Então, aquelas opções do F12, ele mostra. É só procurar. Tá bom? Deseja salvar Aí, ó. sua. Escolha. Eu vou até não. Mais opções. Salvar botão. Não salvar. Não salvar do Enter. Hoje Então, assim, fica à vontade. Entendeu? Você talvez se sinta mais seguro com o F12 ou dando o Alt F4. Com a diferença que o F12, o documento vai continuar na tela. E o Alt F4, ele vai ser fechado, porque você queria fechar, você deu Alt F4, né? E vai estar, você vai procurá-lo lá na pasta que ele indicou. Se você esqueceu o nome da pasta, você pode usar aquela guia recentes de quando você abre o Word. Então, assim... 11 horas e 39 minutos. Só que assim, tem uma coisa aqui, Hoje teremos que eu vou pressionar aqui Ctrl O. documento Então, vamos dizer o seguinte, ó, em branco. eu estou escrevendo aqui um texto, né? Precisa... Preciso. Aqui, ó. Preciso salvar tudo depois. Preciso salvar tudo depois. O que que acontece? Quando você salva o documento pela primeira vez, ele vai perguntar aqueles dados todos, né? Quando o documento já está salvo, né, já tem o nome, já está lá na pasta documentos, já tem o formato do Word, ele vai salvar o que então? Os acréscimos. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui está escrito. Preciso salvar tudo depois. Esse documento está salvo, ó, insert T. Documento 20. Não. Então, eu quero salvar. Eu posso pressionar qual é o comando para salvar, né? Ctrl B, que você vai salvando o que vai escrevendo. Aí eu vou pressionar aqui, ó. Diálogo. Diálogo. Ele está se perguntando aqui, vem cá, ele quer salvar, como ele não salvou esse documento, antes de salvar o que escreveu, ele tem que salvar o documento. Então, por isso que ele abriu a janela para salvamento. Vou dar Tab aqui. Salvar este arquivo janela. Aí, ó. Escolher um local. Deseja compartilhar. Mais opções. Salvar botão. Salvar botão. Vou dar Enter. Documento do mais. Então, aqui, o que que ele fez? Ó, insert T. Preciso salvar tudo depois. Ele colocou esse título e o texto está aqui, ó. Preciso salvar tudo. Aí, você fala, eu vou continuar a escrever. Ctrl Enter. Preciso salvar. Vou dar Enter. Aí, você escreve qualquer coisa assim, ó. Todo dia, dia, deixa com a seta. todo dia. Preciso salvar. Seta para baixo. Todo dia. Está escrito aqui. Eu pressiono Ctrl B, eu vou pressionar agora, ó. O que que ele fez? Ele apenas salvou o que eu acabei de escrever. Preciso salvar todo dia. Por que que não abriu de novo perguntando o nome, onde eu queria e formato? Porque isso já foi feito. Então, quando você pressiona Ctrl B para salvar, se você não salvou o documento, ele vai abrir aquela tela para você salvar. Se você já salvou o documento, ele vai salvar só o que você escreveu. E se você escrever, esqueci, aqui, ó. Esqueci de salvar. Acabei de escrever, esqueci de salvar. Se eu pressionar Alt F4, ele vai me alertar. Hoje teremos a aula. Aliás, deixa eu ver aqui. Hoje teremos. Ah, não, eu acabei pressionando ali, salvei. Em branco. Deixa eu escrever aqui, ó, esqueci. Esqueci de salvar. Esqueci de salvar. Ah, não, mas esse documento aqui, deixa eu ir por um que já existe. Hoje teremos a aula. Ó, hoje teremos aula. Vamos lá. Esse documento já existe, já está salvo. Eu vou escrever aqui, ó. Esqueci. Então, aqui é um documento que já tem nome, ó, insert T. Hoje teremos a aula. Hoje teremos. E ele já estava devidamente salvo. Eu escrevi isso aqui agora. Esqueci de salvar. Aí eu dou Alt F4. Documento 22 Word. Eu estou querendo saber por que que ele aceitou. Esqueci de salvar. Aí, está aqui. Esqueci de salvar. Documento 20. Ah, tá, documento 20. O que que eu quero mostrar para vocês que ele não está deixando? É o seguinte, quando você estiver escrevendo um texto, vai pressionando Ctrl B. Por quê? Porque aí você vai salvando tudo que você está escrevendo. Se você esquecer de salvar e mandar fechar,
ele vai abrir aqui a tela, falando, você deseja salvar as alterações? Às vezes, você fala assim, mas eu não fiz nada nesse texto, eu estava só lendo. Às vezes é porque a gente esbarrou na barra de espaço, alguma coisa assim, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aula 1 do módulo de Word. Ó, aula 1 do módulo de... Não vou fechar isso aqui não, senão depois vai me dar trabalho. Documento 20, Poesia Vida. Poesia Vida. Poesia Vida. Aqui, ó. Eu vou só pressionar barras de espaço, ó. Espaço, espaço, espaço. Agora eu vou dar Alt F4. Microsoft Word Diálogo quer salvar as alterações feitas em poesiavida.docx. Viram? Então, o que aconteceu? As barras de espaço que eu pressionei, ele quer saber se eu quero salvar aquilo. Vou dar ESC. Poesia. Vamos pensar numa coisa aqui, ó. Eu estou com esse texto aqui, ó. Poesia Vida. Aí eu estou escrevendo uma poesia, eu me levantei, fui tomar água. Aí vem aquele sobrinho de 5 anos, para na frente do computador e põe as duas mãozinhas em cima do teclado e sai apertando. Aí quando você volta, o bichinho sai correndo. Aí você senta e vai olhar a sua poesia, ela está destruída, porque o moleque digitou 1000 coisas. Se antes de você sair da frente do computador, né, você tiver pressionado Ctrl B, o que ele fez? Ele salvou tudo que você digitou até aquele momento. A criança estragou tudo depois que você salvou. Então, o que você faria? Você ia pressionar o Alt F4 e ele ia perguntar, deseja salvar as alterações? Quais? A que o seu sobrinho promoveu por último, depois que você já tinha salvo. Aí você vai dizer não. Conclusão, tudo que você digitou está preservado e nada que o menininho digitou vai aparecer no seu texto. Então, você veja a importância de você ir salvando. Vai salvando. Aí você fala, e se acabar a energia, aí tal. Isso aí até que não é tão complicado, porque se você estiver usando o computador e acabar a energia, depois que você abrir novamente o Word, ele vai mostrar os arquivos que não foram salvos. Ele vai dizer assim, esse arquivo foi recuperado. Aí ele pergunta se você quer salvar. Então, antigamente era complicado, porque se você estivesse digitando um texto e acabasse a energia, você perdia ele mesmo. Adeus, não tinha. E eu já passei por isso, mas isso quando eu ainda enxergava. Era um outro tipo de programa, eu digitei um texto gigante e não salvei. Sabe quando você embala? Você vai escrevendo, escrevendo. E aí acabou a energia. A hora que eu liguei o computador, o texto abriu e o cursor foi passando linha por linha, apagando assim, ó, tum, 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 coisa horrorosa. Então, enfim, o ideal é o quê? Você começou a escrever, salva seu documento. Na medida em que você vai fazendo acréscimos ao seu documento que deseja que permaneçam, vai salvando. Como? Ctrl B de bola. E se houver qualquer problema, lembra que se já está salvo, é só dar Alt F4 e não salvar. Então, voltando aqui, o que é o tópico? Como salvar um documento pela primeira vez? Abriu, está lá o documento 10, F12, confirma o nome, se você quer salvar em documentos e deseja que seja em documento do Word, você só vai definir o nome. Concordou, dá Enter. Não concordou, digita por cima, tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Isso aqui no dia a dia é tudo, né? Porque você vai fazer documentos e a maioria deles você vai salvar. Deixa eu ver a hora. 11 horas e 46 minutos. Se não tiver nenhuma dúvida aqui, deixa eu ver o que eu tenho na listinha aqui para terminar. Aula 1 do módulo, documento, atividade, documento, quadro familiar, exercícios, documento 3, documento, OGSV, participante, controles da Zoom, curso Word, linha, VST2, VST, poesia, aula 1 do módulo. Achei. Pode falar, Carlos. Não. Tava falando que tá tudo tranquilo por enquanto. Então tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem, eu sei. 10 saindo do Word. 12 recursos básicos de editoração. Então vamos voltar aqui. Poesia Vida. O Word é o seguinte, se você dá Alt F4, né? Vou dar Alt F4 aqui. Microsoft Word Diálogo quer salvar as alterações. Ó, quer salvar? Ok, vou dar Tab até salvar. Não salvar, botão Alt mais O não salvar, ele vai fechar, só não vai salvar. Vou aqui mesmo. Enter. Aula 1 do módulo de Word roteiro. Agora o que acontece? Vou dar Alt Tab aqui. Documento 20, atividade eu posso querer fechar o documento do Word, mas deixar o Word funcionando. Aí já é Ctrl W.
Aula 1 do módulo de Word. Você fechou só aquela janelinha ali, entendeu? O Word vai continuar. Então, Alt F4 é para você fechar a janela do Word e o programa em si, se só tiver uma janela. O Ctrl W não, ele fecha só aquela que ali está. 12 recursos básicos de edição. 12.1 corretor ortográfico. 12.1 corretor ortográfico. Aqui, ó, vamos encerrar com um corretor ortográfico. É bem tranquilinho, tá bom? Então vamos nessa. Vou abrir aqui um documento novo. Documento 23. Então tá aqui. Eu vou digitar aqui 4 palavras que tem no hino nacional, só que eu vou digitar errado, tá bom? Em vez de ouviram do Ipiranga, eu vou colocar ouviram. U-L-I-R-A-M. Vou dar barra de espaço. Ouviram. Espaço. O NVDA, quando você dá barra de espaço, ele lê a última palavra que escreveu, que você escreveu. Se ela tiver um erro, ele vai tocar essa cigarrinha aqui, tá bom? Tem jeito de tirar, se quiser, na configuração. O que é erro para o Word? É tudo aquilo que ele não tem no dicionário, tá bom? Então, pode ser que você digite uma palavra correta e ele diga que está errada, mas isso é raro. Então, eu dei Enter, vou dar mais um aqui para criar uma linha vazia. E agora eu vou escrever outra palavra. Ouviram do, em vez de Ipiranga, vou colocar Ipitanga. I-P-I-T-A-N-G-A. Barra de espaço. Ipitanga. Espaço. Bom? Vou dar Enter, mais um Enter para uma linha vazia. Agora eu vou escrever pátria. Ouviram essa pátria, né? Sem acento, ó. P-A-T-R-I-A. Barra de espaço. Pétria. Espaço. Detalhe, ele não falou que está errado, né? Que eu vou pressionar a tecla Home. P. Seta para a direita. O Daniel, esse sintetizador, se a letra tem acento ou não, melhor, se ela tem acento, ele não fala. Então, aqui nós estamos na dúvida. Ele colocou sozinho o acento para mim? Não sei, mas tudo bem. Tecla Enter. Nova linha. Vou dar Enter 2 vezes. Agora eu vou escrever um nome próprio, tá bom? Deixa eu ver um aqui bem diferente. Quero um nome que ele não tenha, tá bom? Então, vou colocar aqui Ratacaso. K-A-T-A-C-A-Z-U. Ratacaso. Espaço. Errado. Então, nós já vimos que tem alguns erros aqui, né? Mas eu estou digitando o texto, eu podia parar e corrigir cada um. Aí uma opção sua, mas dependendo do texto que você está fazendo, às vezes você está com um raciocínio claro. Você para corrigir uma palavra, perde o raciocínio. Então, é melhor você digitar tudo e depois você usa o corretor. Tá bom? Eu vou parar aqui, ó, Ctrl Home. Erro. Então, eu escrevi ouviram, escrevi Ipitanga. Zoom link, aula 1 do módulo de Word, Zoom curso Word, documento 20. Deixa eu ver se é esse aqui. Aguardem um pouco. Aguardem um pouco. Deixa eu ver aqui. Espaço. Quer ver? Eu vou escrever errado aqui. Em branco. Só 2 palavras, só para mostrar uma coisa, o resto a gente vê na próxima. U-U-I-E-A-M. Ouviram. Caps Lock ativado. K-I-I-T-A-N-G-A. Erro ortográfico ouviram. Ouviram. Em branco. Erro ortográfico Ipitanga. Ipitanga. Então, para iniciar, F7. Barra de ferramentas. Painel. Pontuação do editor. Pontuação, tal. Você dá Tab. Quão formal será este documento? Escrita formal Escrita formal é o padrão. Se você quiser mudar para casual, barra de espaço, desce com a seta até casual e dá Enter. Sempre que você quiser alterar. Mais um Tab. Correções grupo. Ortografia. 2 problemas. Aí, ó, ele está dizendo que tem 2 problemas em ortografia. E tem mesmo, que vocês lembram, né? Aí, para iniciar mesmo, você vai dar Enter aqui, ó. Ele falou 2 problemas, ó. Ortografia. Não consta no dicionário. Ipitanga. IPTANGA. Grupo. Sentença original, edição somente, leitura, erro ortográfico Ipitanga. Então, aqui ele fala a palavra que ele quer corrigir, ele soletra a palavra, ele lê o contexto no qual ela está. Por exemplo, tinha uma palavra lá, ouviram do Ipiranga. Então, ele vai ler a frase toda. O objetivo é dizer para você, eu estou corrigindo isso. Se você quiser soletrar, você pressiona a tecla Home e vai com a setinha para a direita e esquerda. Ó. T-A-N-G. Aí você fala, tá errado, ó, aqui tá Ipitanga.
Então, vamos para frente. Tab. Ler frase original, botão leia a sentença original. Se você der Enter aqui, com uma voz da Maria, ele vai ler a sentença na qual a palavra está, mas não precisa, né? Porque a gente está usando leitor de tela, né? A gente já sabe que ele quer corrigir Ipitanga. Mais um Tab. Sugestões grupo, Ipiranga, nenhuma informação de referência. Aí ele sugere o que ele acha que vai corrigir o que você deseja. No caso, se a primeira sugestão dele lhe atender, é só você dar Enter. Eu vou dar Enter. Ortografia, não consta no dicionário, Oulirão, ULIRAM. Grupo, sentença original, edição somente, leitura, erro ortográfico, Oulirão. Por que que ele só falou Ouliram? Porque eu só escrevi Ouliram, né? Então, quer soletrar? Tecla Home. Vai com a setinha para a direita. Oulirão. Ler frase. Ok? Se bem que eu apertei, foi outra tecla aqui. Voltar para. Agora vamos lá. Tab. Ortografia, não consta. Eu saí do lugar, vou voltar para lá, tá? Ler frase original, Aqui, ó. Shift Tab. sentença original, edição somente, leitura, erro ortográfico, Oulirão. Ouliram. Aí você dá Tab. Ler frase original. Não precisa ler. Tab. Sugestões grupo, ouviram, semelhante a, escutarão. Então, ele dá uma referência para você, ó. Ouviram de escutaram. Se você quiser ver outras sugestões, é só descer com a seta, ó. Aulirão, Auliram, ouvirão, ouvirão, com A tio. Vou subir para que me atende. aulirão, ouviram, semelhante a. Não vai ser sempre que a primeira sugestão atende. Então, quando você vê que a primeira não atende, você desce com a setinha para ver as outras, tá bom? Essa me atende. Ouviram, ó. Ouviram, semelhante a, escutarão. Aí eu dou Enter. Microsoft Word Diálogo, você concluiu a correção das sugestões do editor. Aqui no caso, ele diz que já concluiu, porque eu só coloquei duas, né? Quando ele não falar para você o que ele disse aqui, que você concluiu, falar sobre apenas OK botão, você pressiona Insert B. Vou dar Enter aqui, porque ele concluiu. Documento 24. Aí você volta para o texto, ó, Ctrl Home. Ouviram. Tá certinho, né? Seta para baixo. Em branco, Ipiranga. Ipiranga. Em branco. Se as correções que aqui estiverem forem todas OK, bem. Se não, o que eu quero dizer com isso? Ele não é perfeito. Ele pode errar. Sempre que ele disser que já corrigiu, é bom você ler. Se você tiver uma dupla checagem, é bom também de mostrar para alguém, né? Deixa eu escrever aquele nome aqui, ó, para vocês verem. Ratacaso. Quer ver? Caps Lock T-A-C-A-Z-U. Ratacaso. Ratacaso. Vou mandar ele corrigir. Vamos lá, F7. Barra de ferramentas. Correções grupo. Ortografia, problema. Pressione espaço ou Enter para revisar os itens. Veja bem, aqui eu estou continuando, então ele não mostrou aquela tela inicial, né? Já mostrou outra, eu vou dar Enter. Ortografia, não consta no dicionário, Ratacaso, RTACAZEU. Ele acha que está errado. Por quê? Porque não tem no dicionário dele. Mas vamos dizer que é o seu chefe, né? Você vai ter que escrever o nome dele sempre. Já imaginou? Toda vez você tem que corrigir o nome dele? Então, como que a gente resolve isso? Tab. Ler frase original. Ler frase eu não quero. Tab. Sugestões grupo. Retacas, nenhuma informação. As sugestões dele não vão me servir, porque é um nome próprio. Tab. Raças, semelhante a. Aí, olha, está dando sugestões que não tem nada a ver. Ó. Continuar com Tab. Traças, outras ações grupo. Outras ações, Tab. Ignorar tudo, botão G. Se eu ignorar tudo, todas as vezes que aparece o nome dele nesse documento, ele não vai querer corrigir. Às vezes aparece também assim, ignorar uma vez só, que é quando você quer que ignore uma única vez. Vou continuar com Tab. Adicionar ao dicionário, botão A. Adicionar ao dicionário. Aí o que eu faço? Eu dou Enter, esse nome vai ser adicionado ao dicionário. Da próxima vez que eu escrever, ele não vai falar que está errado. Eu vou dar Enter. Microsoft Word Diálogo, você concluiu a correção das sugestões do editor. OK botão. OK, botão Enter. Documento 24. Então, o que a gente tem ali no corretor? Você tem as sugestões. Alguma delas lhe atendeu, dá Enter. Se houver outro erro, ele já vai mostrar. Se nenhuma das sugestões lhe atendeu, você vai dar Tab, ele vai dizer ignorar uma vez. Aí você, OK, eu só quero que ignore essa vez, porque eu não quero acrescentar o meu dicionário. Mais um Tab, ele fala ignorar tudo. Você, OK, porque eu escrevi essa palavra várias vezes, eu não quero que você mostre ela de novo. Tab, adicionar ao dicionário. Você, OK, porque eu quero adicionar ao dicionário para que você não diga mais que essa palavra está errada. Lembrando que quando ele abre, ele mostra a palavra,
Você pode soletrá-la, ele já soletra para você, e ele fala a frase na qual ela está inserida. Então, dessa forma, a gente consegue com bastante segurança, usando esse corretor, fazer a correção. Mas lembrando que, não raro, eu já usei o corretor, ele disse que estava tudo ok, e eu encontrei palavras que ele não corrigiu, e eu não sei por que que ele fez isso. Para terminar, algo bem simples aqui, ó. Vamos dizer que eu escrevesse errado a palavra vida, ó. V-I-D-D-A, vida. Olha, ele aceitou. Tem hora que ele mesmo corrige a palavra, por isso que eu escrevo errado e ele não aceita. Eu vou escrever aqui liberdade. L-I-B-E-R-D-A-D-A-D-E, liberdade. Agora ele aceitou. O que que acontece? Eu vou apertar a tecla Home. Página 2, erro ortográfico. Eu não quero corrigir o texto todo. Eu quero corrigir só a palavra liberdade. Eu pressiono a tecla Aplicações. Liberdade, semelhante a alvedrio, livre-arbítrio. Quando você coloca o cursor numa palavra que ele indicou que está errada, para quem enxerga, ele colocou um sublinhado vermelho. Para nós, ele fez aquele barulhinho e ainda avisou, erro ortográfico. Quando você pressiona a tecla Aplicações, ele já mostra a lista de correções. Ó. Vou descer com a seta. Liberdade e liberdades, se adicionar ao dicionário. Aí ele dá a opção de adicionar ao dicionário, estou descendo com a seta. Ignorar tudo, G. Ignorar tudo. Ver mais, V. Ver mais. Eu vou subir com a seta até liberdade, que é o correto. Ignorar, liberdade e nem liberdade, semelhante a alvedrio. Vou dar Enter para corrigir. Documento. Ó, subo com a seta. Página 1, quebra de. Página 2, liberdade. Liberdade. Tá bom? Então, você pode usar o F7 para ele fazer aquela correção completa. É bom você estar com o cursor no início do documento, porque se você estiver no meio, ele vai fazer a correção, depois ele vai abrir uma janela. Já terminei a correção. Quer que eu volte ao início do documento para continuar? Aí você dá Enter e ele volta. Não tem problema. Então, o F7 é para aquela correção inteira. Ele mostra aquela tela inicial. Aí, quando você chega lá onde ele diz tem tantos erros e dá Enter, ele começa a primeira palavra, sugestões, ignorar uma vez, todas, adicionar. E você vai fazendo as correções, não precisa se preocupar, será que ainda tem? Enquanto ele estiver apresentando, é porque tem. E lembrando que haverá situações em que você escreve correto, às vezes você escreve em inglês, um termo em latim, ele vai falar que está errado. Na realidade, é porque não tem no dicionário dele. Você julga se deve adicionar o dicionário ou não. Caso contrário, ele vai prosseguir até que ele diz que está tudo ok. E é claro, uma vez que você fez a correção, pressiona Ctrl B para salvar, para você ter tudo guardadinho. Então, pessoal, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Desculpa aí a falha. É a primeira vez que acontece isso, né, do meu áudio sumir. Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. E no caso, graças a Deus, a gente conseguiu retomar. Então, a gente vai terminar por aqui, já são mais de meio-dia. 12 horas e 7 minutos. E no próximo sábado, no mesmo horário, a gente retoma. Eu vou mandar para vocês a apostila, que tem tudo que eu passei aqui. Vou enviar Legal. também vídeos já gravados lá do Projeto João 9, que ilustram tudo isso que eu mostrei. Inclusive, essa semana eu gravei um vídeo sobre isso aqui, porque esse corretor ortográfico ele não era assim, não. Ele foi atualizado recentemente. Ele está dessa forma agora, tá bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Fica à vontade. Professor, é o Carlos Planaltina. Diadema. Ah, desculpa. Olha os carros aí. Vai o de mais longe primeiro, Diadema. Diadema? É mais longe? Tá bom, então. É. Na realidade, só um entendimento. Quando a palavra está errada, que ele pede para adicionar lá no Adicionário. parece que aí você adiciona a palavra errada e ele corrige, ou adiciona a palavra errada para continue? Como assim? Não, é Essa assim, por parte eu não- exemplo, aqui, ó, vamos dizer que o sujeito tem aquele nome, Ratacaso. Ah, Para o Word, ele olha e fala, eu não tenho essa palavra aqui. Se não tem aqui, ela está errada. Quando eu mando adicionar, nas tantas palavras que ele tem, passa a ter também Ratacaso. Então, quando eu digito aqui, o Word olha, Ratacaso, eu tenho aqui, então não está errado. Se tem no dicionário dele, ele não diz que está errado. tá. Quando não tem, é porque Está errado. está errado. É. Ah, tá. Não, é porque errado, a gente fala erro ortográfico, erro gramatical, mas na realidade é o seguinte, tem no dicionário do Word, tá certo. Não tem no dicionário do Word, tá errado.
Então, o dicionário do Entendeu? Word, ele pode falhar, é por isso que eu estou falando. Você digita Ah, tá. música sem acento, ele não fala que está errado. Entendeu. Entendeu? Então, por isso, a gente usa o dicionário, ele é bastante preciso, mas não é perfeito. Por isso que quando você termina de escrever um texto, é bom lê-lo, que aí você corrige Aham. você mesmo, e mostrar para uma outra pessoa, porque o sintetizador pode nos enganar. Porque o Daniel, por exemplo, você vai soletrar, ele não fala se tem acento ou não. O speak do NVDA fala. Ele fala A com Ah, acento tá. agudo, A com circunflexo. Já o Daniel não fala nada, ele só fala a letra. Entendeu. Deu para pegar? Com certeza. Obrigado. É. Mas é esquisito, né? Porque ele não fala assim, não tenho no meu dicionário. Ele diz erro ortográfico. Uhum. Então ele se arroga como conhecedor de tudo mesmo, mas paciência. O outro Carlos ia falar? Oi, professor, sou eu. Pois não. Não, a minha dúvida também era um pouco do Carlos também, já foi sanada, e eu tinha visto esse tutorial, Uhum. esse finalzinho aí, eu tinha visto no grupo MDV. É, você viu lá, exatamente. Eu vi essa semana Eu uma vi. pessoa falou, professor, um inscrito lá do canal, você viu que. Porque antes você apertava F7, ele já falava a primeira palavra. Uhum. Agora não, F7, ele fala aquele negócio, fala se quer formal ou casual, aí finalmente ele fala, olha, tantos erros. Aí que você dá enter e ele efetivamente começa. Mas ele Sim, aí. tá bom, porque teve tempo que ele não falava qual era a palavra que ele queria corrigir, a gente tinha que voltar no texto, olhar a palavra, acionar ele de novo. Então agora não, ele fala a palavra, soletra, deixa você soletrar. Ele só não deixa a gente soletrar a sugestão. Mas aí a gente Ah, confia, por exemplo, a palavra pátria. A gente sabe que escreveu errado. Aí você chega na sugestão, ele fala pátria. Aí a gente acredita que ele não vai sugerir errado. Aí você vai na confiança, entendeu? é verdade. É por aí. Mais alguma coisa, pessoal? Se não, a gente vai encerrar essa primeira aula do módulo de Microsoft Word para voltarmos, se Deus quiser, no dia 13 de novembro, neste mesmo horário, entre 10 e meio-dia, para dar sequência. Vocês podem aguardar a apostila. Eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, bem como no passar da semana, que eu prefiro que vocês aproveitem bem o final de semana com outras coisas. É, os vídeos, né, recortados com as coisas que mostramos até aqui, tá bom? Ok, Aí eu vou me Legal. despedir de vocês e em seguida encerrar a nossa gravação, mandando um abraço ao professor Fernando, que hoje, por motivos de força maior, esse é bom, lembra? Por motivos de Ó, força maior, não pôde nos acompanhar. Então, um grande abraço a todos, viu? Bom final de semana. obrigado. Igualmente para todos, viu, beijo, professor? Obrigado. Obrigado a final você. de semana a todos aí.